Começando mais um Metamente. Minha gente, eu vou abrir meu coração pra vocês hoje. Nos 2 primeiros episódios, eu tava notando que eu tava tão travada. Tipo assim, porque eu vou explicar, né? Eu não sou travada, mas nesse começo, assim, todo mundo fica em silêncio. Tipo assim, a pessoa tem que começar. Tem que ter aquela animação, né? Aí eu fico assim, meu Deus, eu digo o quê? Não sei o quê, não sei o quê. Eu digo começando, ou eu digo meu nome, ou eu fico muito em dúvida, né? Aí eu quero... Não, aí, Ana Paula, eu fico assim, eu quero criar meu jeito. Eu não encontrei ainda meu jeitinho de começar, né, Ana Paula? E a gente tem um problema, porque se a gente querer gravar alguma coisa, já era. A gente esquece tudo. Pois é, esquece Tem tudo. que ser na hora. Mas eu vou encontrar o meu jeitinho de começar, porque eu prometi a vocês que ia ser uma conversa leve, né? Engraçada, interessante. Então, começando... Eu não vou começar assim, não, mas hoje eu vou, né? Começando mais um Metamente. Meu nome é Tamires de Alencar. Esse é o nosso terceiro episódio, minha gente, o terceiro já. Ó, a gente tá aprendendo bem direitinho, vocês estão gostando. Eu tô adorando os feedbacks. Por favor, deixem feedbacks aqui, é muito importante pra gente, pro nosso trabalho. Vocês sabem que a gente tem que pagar a John também. Então, é curtida, compartilhamento. Pelo amor de Deus, comentem. O famoso. A métrica do YouTube é comentários. Não... Comente, minha gente. Manda aí pro povo aí. E assista todinho, que eu tenho certeza que vai ser interessante, assim. Eu sempre gosto de deixar frisado aqui, né? Que conhecimento é poder. A gente sempre fala sobre conhecimento. Só que o mais difícil, assim... Pega essa visão, olha se tu concorda comigo. O autoconhecimento é difícil, né? Assim, acho que um dos pilares do conhecimento é o autoconhecimento. E é o mais difícil, assim. Você se conhecer, você ter esse equilíbrio, né? Eu acho que o autoconhecimento proporciona esse equilíbrio de dizer quem você é e como você consegue se comportar a partir de como você se conhece. E às vezes você acha que você se conhece, mas você não se conhece, porque eu tenho 27 anos e eu tô arrumando, eu tô achando um monte de defeito meu no auge dos meus 27 anos. Não tem idade pro autoconhecimento. E quanto mais você estuda, quanto mais você se conhece, mais você fica abismado de tanta coisa que você aprende. E se você diz que você já se conhece, você não tem nada pra aprender, é o primeiro passo que você está errado. E não é por aí. Por que eu gosto de frisar isso? Porque pra você se conhecer, é muito importante pra se relacionar com as outras pessoas. Se você não se conhece, como é que você vai conhecer o outro? Como é que você vai se limitar, se corrigir? Entendeu? Então é importante. E muita gente bota um bicho de 7 cabeças. Sabe porque isso... Minha gente, o simples funciona. Ana Paula, eu gosto de falar sobre o exame de consciência, né? Eu acho que é na igreja que tem a parte... Exame de consciência eu não lembro, eu sei que eu lembro de alguma coisa. E assim, é um dos passos muito importantes. É esse exame de consciência. É você ter a autopercepção. É você... olhar os seus atos, como você reagiu a uma crítica, como foi o seu dia, o que você derramou na vida das pessoas. É muito importante isso. Você pedir desculpa, porque às vezes a gente... Eu acho, Ana Paula, que todo mundo tem um pouquinho de narcisismo dentro de si, né? A gente quer estar sempre certa, a gente quer ser exaltado e tal. E não é por aí. Quando a gente vê... quando a gente estuda sobre si, a gente vê que a gente erra muito, a gente precisa pedir desculpas. E aí é o início de tudo, né? E a gente vai falar muito sobre isso hoje. O Metamente, na verdade, ele surgiu para isso, né? Esse autoconhecimento nosso, que eu tô disposta a isso. Tô disposta, né, a ter esse autoconhecimento e, ao mesmo tempo, passar isso para as pessoas, que as pessoas consigam aprender junto com a gente. Então, realmente, o intuito do Metamente é esse. Ana Paula, e eu digo a vocês que é das coisas simples. Eu vou dar um exemplo, tipo assim... de uma coisa externa, mas que representa, assim, o interno também. Tipo, eu costumo dizer no meu Instagram, se você não me segue, vá me seguir, eu costumo dizer que... minha gente, se eu me conheço, a outra pessoa não pode me ofender, porque eu me conheço, eu sei os meus defeitos. Tipo assim, tenho orelha de abano, né? Minha orelha é grande. Só que eu tô enjoada com meus cabelinhos espichados. Aí eu peguei e amarrei pra dar uma cara nova e tal, né? Aí amarro, só que eu fico com as orelhas de abano. Quando eu era criança, eu odiava. Todos os meus colegas faziam bullying comigo, que eu tinha orelha de abano e tal. E eu me sentia super ofendida. Hoje, eu represento o sindicato dos orelhudos. Hoje, a pessoa diz, tu tem a orelha grande de abano. Eu disse, eu não posso me ofender, porque é uma coisa que eu tenho, que eu sinto. Então, não fique incomodado. Autoconhecimento. Não fique incomodado com as minhas orelhas. Eu não me incomodo também e assim vai. Isso é autoconhecimento, não é não? Não, e hoje, passando aqui, a gente tá com 2 convidados super especiais. Eu não posso começar por outra palavra. Uma amiga que tá aqui na mesa com a gente.
Uhul! E ela é criadora de conteúdo e veio somar aqui nessa mesa. A gente já conversou muito aqui sobre esse assunto com ela também, antes também. Então, por isso que ela está aqui, que a gente sabe do conhecimento dela e da experiência que ela tem. E aí, a gente convidou também o Robson, o Robson, ele é terapeuta integrativo, não é isso, Robson? Exatamente. O que é um terapeuta integrativo? Me fala um pouquinho de você, do Robson. Quem é o Robson e o que é um terapeuta integrativo? Bom, aproveitando esse gatilho da Tamires aqui, saber sobre quem somos nós é muito difícil, né? É difícil. Porque descrever um ser que está em processo de evolução, que ainda não está pronto e acabado, é algo bem completo. Mas o Robson está ou é uma pessoa que busca esse autoconhecimento, como a Tamires falou, né? E aí esse processo que me traz hoje aqui é um pouquinho para falar sobre esse autoconhecimento através dessa abordagem da energia. O Robson hoje é terapeuta integrativo, né? Trabalha numa perspectiva ampla. A terapia integrativa é aquela terapia que utiliza não só do conceito mais tradicional ortodoxo, mas que leva essa abordagem para uma dimensão mais ampla. Ou seja, quando a gente olha para o ser, a gente entende e visualiza esse ser como um todo. Então, integrativo lembra a questão da integração, do holismo, dessa completude. Então, eu vejo o ser ali na sua psique, na sua questão física, mas também na sua questão mental, emocional e energética. Não podemos deixar de falar da espiritualidade também, porque isso está muito ligado, né? Então, o terapeuta integrativo é esse terapeuta que quando te escuta, quando te auxilia, ele vai te olhar dentro dessa perspectiva mais ampla. E a gente está aqui com a Lana também, o porquê que a gente chamou a Lana também. Ela tem já essa experiência, né? Conhece também, ela é sua paciente, correto? É paciente parceira. Dentro da nossa abordagem é permitido, né? Porque a gente foge da tradicional, então dentro da nossa abordagem integrativa a gente pode estreitar esses laços. Sim. Bom, gente, eu estou no momento, né, como criadora de conteúdo, e eu gosto de usar esse termo porque eu acabei me apaixonando pela área do marketing, pela área de criação, de fazer briefing, etc. Para quem não sabe, eu sou ex-personal trainer. E Acontece, tá? chegou uma fase da minha vida que eu precisava me autoconhecer, né? E aí entra muito o Robson, entra todo o processo de introspecção que eu passei para entender o que eu queria fazer, o que me dá tesão em trabalhar. Aí eu parei, analisei quem é a Lana, né? E ver esse contexto. E às vezes é muito difícil a gente fazer essa autoanálise, porque tu vai se deparar com dores, tu vai se deparar com cicatrizes, com os teus defeitos, mas é a partir daí que tu consegue ter um olhar mais completo sobre você, né? Sobre os meus talentos, sobre quem sou eu, quais são as minhas limitações, o que é que eu posso melhorar. A Lana é estressada quando acontece isso e isso, o que é que eu posso fazer para tentar manter a minha frequência? E aí eu comecei a estudar sobre frequência, sobre energia. Entendi que as nossas crenças de infância, as crenças que a gente vem trazendo, elas influenciam de um tanto o nosso sucesso, e eu falo sucesso no contexto subjetivo, né? Para mim, ter sucesso é me manter serena, com paz, eu tenho 2 filhos, um esposo, então eu tenho todos os afazeres de uma casa, tudo isso para preocupar. Mas o que é que me deixa sereno? O que é que me traz essa sensação de sucesso? E essa sua fala é muito importante, porque às vezes o sucesso, as pessoas enxergam poder, é dinheiro. Sim. E na verdade o sucesso ele é muito individual para cada um, né? Cada um tem a ideia seu de sucesso. felicidade, né? O que me faz feliz? Uma casinha na beira da praia, podendo pescar minha comida ali. Não, morar em Nova York e viver uma vida glamurosa. Então é muito relativo. Eu acho que hoje em dia tá pagar os boletos, assim, na data certa. Esse é o sinônimo de felicidade, né? A fatura do cartão tá paga. O sinônimo da felicidade do brasileiro. O brasileiro é esse. Mas assim, foi a partir daí que entrou, né? Eu acabei passando por uma transição profissional e teve todo aquele, nossa, tu vai largar uma profissão pra começar outra. Gente, não tem idade pra fazer isso. Quando você começa a se autoconhecer, você entende no que você é bom. E nada te prende a viver uma vida que você não é feliz.
Volto a falar, felicidade subjetiva. Às vezes você tá feliz com a vida que você tem e tudo bem. Mas não impede a gente trabalhar o autoconhecimento. E o autoconhecimento, ele faz uma viradinha de chave na nossa vida, que é um negócio assim surreal de você entender, pegar um caminho e peraí, tenho metas agora. Que é coisa que ninguém quase tem, né? Metas, ser organizado, planejamento. Aí que entra o meu queridíssimo Robson. Esse processo de transição ele é muito legal, ele é muito interessante, porque já que nós vamos falar um pouco sobre energia, aonde eu estou bem, eu consigo emanar mais energia, mais energia positiva. Sim, e eu saí de um processo, eu na verdade estou vivenciando um processo de transição também, né? Saí da sala de aula, professor, digo, não, vou abandonar essa carreira. Todo engomadinho. Tu era professor de quê? De inglês. Nossa, pode começar. E aí eu digo, não, agora eu quero ir para uma área onde eu consiga emanar essa energia e eu possa sentir essa energia, onde eu possa... E faz muito bem feito, viu? Eu sou fã desse cara aí. Só pra dizer que eu faço... Já tem o quê? Uns 2 meses, né? 2 meses. 2 Ela meses. trouxe o marido dela para dentro. E aí, a ideia de trazer o marido é porque, assim, isso é minha percepção. Quando você tem um parceiro ou uma parceira do lado e vocês não estão vibrando na mesma energia... Total. E eu falo de vibrar a energia, não é tipo assim, tem que ser amorzinho, não. Tô falando assim de metas, de objetivo, de processo de conhecimento, de entrar ali. E ele começou primeiro que eu. Mas aí eu descobri o Robson depois que eu comecei a minha transição, que eu fui pra Dreams. E eu levei ele. E muita coisa tem mudado em casa. Porque eu consigo falar a mesma língua e ele consegue entender. Robson, assim, hoje vamos nortear sobre energia vibracional, né? Eu queria que tu começasse falando para as pessoas que não acreditam, assim, que não entendem muito. Por quê? Porque tem pessoas muito céticas, assim, que só acreditam no que vem, né? E eu vi uma palavra... Eu jurava que tu ia dizer, eu sou assim. Não, eu não sou assim, porque eu acredito em Deus, a gente não consegue ver, né? Mas eu achei interessante o que a pessoa disse assim, que a gente não consegue ver a energia, a velocidade da luz. E tem, a gente sabe que tem, porque tá tudo aceso aqui. Sim. Então a gente não consegue ver tudo, mas tá ali, entendeu? Então, tipo assim, eu não sou entendida do assunto, mas eu sou uma curiosa, assim, eu gosto de saber sobre. Só que tem muita gente que não dá nem atenção. E eu agora, nesse processo de autoconhecimento, eu tô iniciando a conseguir enxergar a importância de dar uma grande relevância para isso, que realmente muda, assim, no nosso processo, Primeiro passo, né? Se eu te disser que eu também era uma pessoa que não acreditava em energia. Eu também não acreditava, eu fui uma pessoa por muito tempo muito do palpável. Eu precisava sentir, precisava enxergar tocar, a matéria, né? Para poder entender que aquilo realmente existia. Então, assim, durante muito tempo, o Robson não acreditou em muitas coisas. Falar sobre espiritualidade, falar sobre energia. Eu digo, não, isso aí é invenção das pessoas para quererem convencer ou para poder manipular. Mas aí a gente vai compreendendo, né, as situações e entendendo de fato, né? Vamos lá. Eu inicio aqui, eu queria iniciar com uma frase de um cara que ele é bem conhecido e que ninguém diria assim, não, vamos questionar esse rapaz aqui. Ele é um físico, né? Albert Einstein. Ele começa assim dizendo, tudo é energia e isso é tudo o que há. Sintonize a frequência que você deseja e inevitavelmente essa é a realidade que você terá. Não tem como ser diferente. Isso não é filosofia, isso é física, né? Então, assim, o cara que estudou lá a física dizendo isso tudo, e como a gente começar a questionar isso, né? A própria física ela já vem trazendo essa leitura da energia. Nosso ser é energia, nós somos energia, tudo é energia. Mas aí como é que eu trago isso como realidade? Vamos lá. Aquele que já participou lá das aulas de física, né, em algum momento da vida, lá com a professora Joana, a professora Mariazinha, né, pode ter entendido que o ser humano ele tem várias camadas até chegar no corpo físico. Então a gente começa lá atrás com o átomo, né? Esse átomo lá tem as suas partículas de prótons, de elétrons, de nêutrons. Vamos falar de coisa chata aqui, né? E aí esse átomo ele gera uma molécula, essa molécula gera uma célula, essa célula
gera um órgão, esse órgão um tecido, e aí vai, até nós chegarmos no corpo físico, os sistemas e o corpo físico. Então, se nós pegarmos o ser humano e nós tivéssemos a capacidade de pegar esse ser humano e quebrar ele em pequenas partes, nós chegaríamos a isso que a Albert Einstein falou assim, isso é tudo, ou isso é nada, porque nós chegaríamos na energia. Então nós somos completamente constituídos dessa energia, porque nós somos feitos desses átomos, e dentro desses átomos tem essas partículas energéticas. Então tudo, né, absolutamente tudo, até um ser inanimado, se a gente pegar esse livro aqui, ele tem a energia dele. Então a gente está ali completamente, constantemente sofrendo essa mudança, essa interferência das energias nossa para o outro, do outro para com a gente. E, Robson, um macete que eu até anotei aqui, que foi o que me fez entender, porque esse livro que está aqui foi, digamos, o primeiro... Oi, tudo bem? O primeiro passo, né, que me ajudou a entender uma porção de coisas. E aí o que eu comecei a tentar visualizar, porque quando a gente fala em física, eu não era uma aluna expert em física, assim, né? A pessoa gostava mais do lado da história, da educação física. E para eu entender, basta a gente pensar em elétrons, que pegando a deixa do Robson. Os elétrons, quando eles estão numa frequência, eles estão oscilando mais devagar e tem mais moléculas, cria uma matéria sólida. Tudo que a gente está vendo aqui. Os elétrons, quando estão numa frequência super rápida e tem menos moléculas... Eles se afastam, no caso. As moléculas estão afastadas, perfeito. Você consegue ter a ideia sutil da matéria. Exato. Que é a energia. Por exemplo, um exemplo básico, a água, estado gasoso. Aquilo ali é um exemplo dos elétrons com a vibração mais rápida com moléculas afastadas. Você só consegue ter a percepção, assim, vagamente. Sensorial, né? E aí vem a ideia da energia. Exatamente. Isso Entendeu? foi muito bem colocado por você, Lana, que, na verdade, assim, quando a gente entende essa ideia de como é que vibram as minhas energias, as minhas moléculas, as minhas partículas, né? Nós compreendemos que quanto mais essa frequência ela está elevada, né, mais eu consigo ter o núcleo ali mais juntinho. Então eu consigo ter algo palpável. Quando mais ela está baixa, mais o núcleo está distante, e aí eu tenho algo que é sutil, que eu não consigo palpar. E aí fala das nossas emoções também. E se falando em energia positiva e negativa, como é que funciona? Bom, isso é bem interessante. Aí a gente até trouxe aqui, a Lana me presenteou com esse livro aqui, né, Lana? Tem um psiquiatra americano chamado Hawkins. Ele criou uma tabela, uma escala de todas as emoções, né? E aí quando a gente fala de energia negativa, de energia positiva, nós estamos falando dessa vibração que nós emitimos a partir daquilo que eu sinto, né? E aí esse cara, ele pegou alguns sentimentos e jogou nessa escala, né? Que ele trabalha com a questão dos hertz. Então, conforme o sentimento, tem ali uma vibração em hertz, né? Uma contagem em hertz. Aqui, por exemplo, ele pega a iluminação, né? Que é o sentimento mais alto, né? Que ele tem 1000 hertz. Então é muito alto. Aí temos aqui um outro lá no polo oposto, que é a vergonha, né? Para quem sente vergonha, a gente sabe que está vibrando com uma energia negativa. Que é uma energia então externa. eu não tenho essa não, eu sou sem vergonha mesmo. A emoção, né? O sentimento, a emoção gera um pensamento. E o pensamento gera um sentimento. Então aí vem o cuidado do que você pensa, do que você consome, de quem você anda, onde você está, o ambiente, tudo isso influencia. Pois é, eu tenho dúvida, eu acho que muita gente, de como faz isso, porque eu sei que o que influencia nas nossas atitudes são os nossos pensamentos, só que eu tenho dificuldade, pode ser todo podcast que eu tenho dificuldade de controlar os pensamentos, sabe? Aí deixa eu responder primeiro essa daí. Porque essa daí é o meu problema. Era o meu problema. Acho que é o problema geral, Era o meu problema. É porque assim, a gente aprende. Se tu pegar, tu vai saber as músicas que tu ouve, as pessoas que tu anda. Isso daí é o básico. Então, mas como fazer? Terapia. Ei, porque enquanto você não descobre
onde está o ponto crucial da sua crença, da sua dor, você pode andar com o Papa, com o Buda, não vai funcionar. Com o Robson. Nem Então tem que ir com o Robson para poder andar com o Robson. Porque eu tenho muito essa dúvida. Ok, eu entendo, achei a crença aqui que eu encontrei ela, né? E aí agora, o que eu faço para resolver isso? É você que responde, amigo. Assim, antes de entrar nesse propósito do que eu faço depois com que onde eu identifico a situação que eu preciso resolver, eu gostaria de lembrar que aí a gente vai fazer uma busca. Aí eu vou voltar para a tua primeira pergunta: o que é integração, né? O que é terapia integrativa? Então, dentro dessa abordagem da terapia integrativa, nós entendemos que o ser, ele tem vários corpos. Você já ouviu falar disso, de vários corpos? Ou não? Já. Eu acho que não, viu? Acho que não, né? Só tem um corpo e pronto, né? Não, tipo assim, sei lá. Eu já ouvi falar, mas... Não acredito, eu não. Não, eu não entendo muito. Eu vou mentir pra agradar ninguém, não. Eu não entendo muito, não. Diga aí pra eu entender. Bom, eu quero... Assim, tem várias formas, pessoas estudiosas que trazem isso de várias maneiras, né? Eu gosto de separar aqui o corpo espiritual, né? O corpo mental, o corpo emocional, o corpo energético, e aí eu chego no corpo físico. Então, até o processo de adoecimento, aquilo que nós chamamos de doença, né? Ela, na verdade, a doença não é doença. A doença é apenas um sintoma de uma doença maior que está lá atrás no teu espírito. E aí é muito louco falar sobre isso, né? Porque vem um padrão mental, vem um processo de adoecimento espiritual, digamos assim, né? Da sua vibração espiritual. Do seu histórico espiritual. Esse histórico espiritual influencia no teu campo mental, então você cria um padrão mental, uma leitura. É como se eu tivesse ali lentes nos meus olhos. Então tudo que eu faço, qualquer leitura que eu faço sobre os acontecimentos que existem na minha vida, eu faço a partir da minha ótica. E por vezes essa minha ótica, ela tá suja. Né? Essa minha lente está embaçada. E aí eu crio um padrão mental. Esse padrão mental, por estar distorcido ali, iniciou o processo de adoecimento. Porque eu vou começar a gerar em mim sentimentos adoecidos. Aí a gente vai pegar essa escala de Hawkes aqui e pegar os sentimentos mais baixos. Ali vem raiva, medo, tristeza, apatia, culpa. Né? Esse sentimento tem uma vibração energética. Essa vibração ela vai diretamente para o teu corpo energético. E aí ela adoece o teu corpo energético. O teu corpo energético diz assim, não, eu preciso avisar essa pessoa que ela não está bem. Aí o que ela faz? Ela manda a informação para o teu corpo físico, é onde se instala os sintomas. Aí a pessoa diz, agora eu estou doente. Na verdade, não. Ela se preparou para estar doente. Ela está doente desde lá de trás. Então, no caso, dá para curar essa doença... Tem estudos sobre isso. Através desse negócio de vibração, mudando a frequência. Exato, a minha forma de pensamento, né? Porque conforme eu vou ver o meu mundo, ele vai estar adoecido para mim. Recentemente, eu atendi uma pessoa, e aí eu não vou falar nome, né, para preservar a identidade, mas a pessoa chegou para mim e disse assim, olha, nada dá certo para mim, tudo dá errado. Ixi, podia ser eu. Você pode dar meu exemplo. Ei, eu brincando, a Maria Deus sabe. Não foi a Tamires. Não é tudo também não, assim não, mas é quase, vai, diz. E aí essa pessoa disse, bom, tá tudo dando errado, ninguém gosta de mim, eu chego para mim para fazer isso e as pessoas não me tratam bem. Enfim, eu espero que essa pessoa não assista esse podcast. Ou pode assistir. Não, mas não aqui, amigo, foi lá em São Paulo. Mas ó, eu falei pra ela, né? Isso que eu vou falar agora, eu falei pra ela. Pois é, as pessoas têm que aceitar a verdade, né? Que é a dificuldade. Exatamente. Aceitar a verdade. E aí ela finalizou a frase dela dizendo assim, eu sou uma desgraçada. Eita, Jesus. Meu Deus, começou uma palavra bem forte. Eu sou uma desgraçada e eu não nasci pra ser feliz. Aí eu disse, o teu único problema, na verdade, tá aí. Ela onde? No que tu acabou de falar. É o que tu tá emanando pra ti. Como é que as coisas vão começar a ser diferente se tu não emana a diferença pra ti? O que tu traz pra ti é isso. É a desgraça, é a dor, é o sofrimento. Como é que as pessoas vão querer estar do teu lado se a energia que tu emana é essa energia de repulsão, né? Então, olha só como é que são as coisas, né? O meu padrão mental gerando todos os conflitos na minha vida. Aquela coisa da vibração baixa, ela pode te prejudicar ao ponto de você não ter relacionamentos
bons com pessoas, de você começar a adoecer-se, né? Enxaqueca, dor de cabeça, que são doenças que mais aparecem para pessoas que têm a vibração baixa. E aí você pega uma pessoa de vibração alta e tu diz, é aquela grama do vizinho, né? Fulana tem uma vida boa, ai, nada acontece, olha como ela tá. Às vezes é o jeito que você leva a sua vida, como você tá vibrando, a frequência que você emite para as outras pessoas, né? Eu vou compartilhar uma experiência em relação à energia. Eu acredito muito em energia, muito mesmo. Eu também. De verdade. Só que, de certa forma, acabou me afetando um pouco isso. Porque eu acredito muito em energia negativa te afeta, te prejudica, te adoece. Como também energia positiva te faz bem. E na época da pandemia, né, que eu fiquei bem ruim, assim, com muito medo, e aí eu acabei tendo crise de ansiedade, ataque de pânico, e aí isso acabou me afetando muito, porque como eu acredito muito nisso, só que eu não estava tendo controle do meu medo, e aí na cabeça pirando, e eu não tinha controle desse sentimento, que era o medo, que me deixava muito mal. E aí aquilo, meu Deus, se eu não tô doente, eu vou adoecer com a minha vibração. Então isso me afetou muito. Então acabei não querendo mais entender, não quero mais saber disso, para mim não me afetar, porque de fato entender isso me prejudicou. Sim. Nesse sentido. Aí eu queria saber de você. fazer. O que fazer? Como que a gente, tipo assim, eu tô com Controla, medo. né? Como é que eu vou controlar isso? Porque é igual, eu entendo tudo isso. Eu não, na época, a gente parou, não assistia jornal, nem lá em casa, há anos a gente não assiste televisão. A gente não acompanhava, então a gente tem muito essa questão de sempre ir pro positivo, mas o medo não conseguiu sair de mim, eu não consegui ter esse controle. E acabou me afetando muito. Sim. Isso é bem interessante, porque a gente precisa entender. O primeiro passo a gente é não negar isso, né? É saber que aquilo existe, estar ali, e eu preciso lidar com aquilo, né? Às vezes a gente quer negar o sentimento. Não tenho que sentir esse medo, eu não posso sentir esse medo, isso não pertence a mim. Às vezes a gente é um estudioso, né? Sei que a Paula ela já fez ali reiki, né? Eu tô dando spoiler aqui. Tem que dizer o que é reiki primeiro. Então diga aí, Paula, o que é reiki? Eu tô mudando aqui. O reiki nada mais é do que a aplicação de energia através da impostação de mãos. Isso é bem interessante. De mãos? Das mãos, Chocada. Isso aí é um tema para um próximo podcast. Mas assim, bota as mãos, aí acontece um negócio. Cura emocional. Sabia que a gente tem poder nas mãos? Exato. Lembra da questão mental? Eu direciono aquilo. Eu sei, o poder das mãos, murro. Não é esse poder, é um poder Essa é a sutil. vibração baixa. Então, assim, o primeiro passo é se compreender, não negar. Eu estou passando por isso, porque a gente está numa experiência humana, né? E como experiência humana, a gente não pode dizer assim, isso não pertence a mim, esse sentimento não é meu. Compreendendo isso, a gente precisa ir para um autodiálogo, né? O que eu estou sentindo, né? Em que situações isso aparece? Compreender. Eu sempre falo no consultório que nós temos ali dentro de nós dois seres. Quem já assistiu o Pica-Pau já viu ali o capetinha, né? E o anjinho. Ali dentro da nossa abordagem da terapia, nós trabalhamos com a ideia do ego e a ideia do eu superior, que são as nossas... São partes de nós, né? Formam o nosso ser. Esse ego, ele cria esses bloqueios, né? Ele cria essas restrições, essas ideias de, olha, você está perdida, não tem mais para você, aceite essa dor. E aí quando eu falo de aceitar a dor, eu falei agora há pouco, mas eu não falo simplesmente aceitar passivamente, é o acolher para poder transmutar, né? Então, eu vou entender essa dor aqui e vou começar a trabalhar ela aos poucos, sem cobrança, sem culpa, porque às vezes quando a gente fala não, eu preciso mudar, aí eu começo a me cobrar, eu começo a me culpar, eu começo a julgar ao outro, julgar as situações que estão acontecendo, e nisso eu estou somando mais problemas para mim. E aí eu falo do acolhimento, eu ia dizer assim, eu estou passando por isso, mas eu posso sair, porque a minha mente, né, o nosso cérebro, ele é condicionável. Então tudo que eu jogo para ele... Eu confesso que eu me agarrei nisso, de saber que eu ia sair daquilo. Tipo, eu tô com medo, eu sei que eu tô com medo, mas eu daqui uns dias eu não vou estar mais com medo, isso vai ter passado. Então eu acabei me agarrando nisso, que eu acho que realmente foi o que me ajudou.
Eu tenho uma experiência pra dividir com vocês, mas não é pessoal, não. É porque eu gosto de assistir uns vídeos e tal. E aí, Pensei que esse... já era um fuxico de uma pessoa. Ainda não. Só nos bastidores. É, brincadeira. Nem nos bastidores, porque você tem muita Energia vibração. baixa. Aqui nada de fuxico. Deixa abaixo, deixa abaixo. Então, eu tava assistindo um vídeo e eu não vou lembrar agora quem foi a cientista que fez isso. Ela era uma médica, cientista, e ela tratava de pacientes em estado terminal. Ela começou a achar muito curioso, né, algumas coisas que vinham acontecendo dentro do hospital, da ala dela, e aí começou a estudar sobre isso. O que é que acontecia? Ela começou a trabalhar terapias sensoriais, de música, de pessoas que iriam lá, onde ela levava diretamente a ideia, ó, você, se fosse o último dia da sua vida, o que que você ia fazer? As pessoas começaram a ter essa percepção de que, tipo, poxa, pode ser o último dia da minha vida mesmo, o que que eu vou fazer? Começaram a mudar a frequência delas. Então, tem estudos e é provado que boa parte dessas pessoas dentro dessa ala, elas começaram a viver mais tempo. Por quê? Começaram a entender que você viver uma vida reclamando de ingratidão, o tempo todo emburrado, triste, dessa frequência para baixo, isso influencia no seu, em como você vive, basicamente. E aí ela levou isso para dentro de um projeto maior, foi nos Estados Unidos, para que começassem a trabalhar essas pessoas que, digamos assim, não tinha mais como salvar, trabalhar esses aspectos mais sensoriais, de música, de pessoas que acompanhavam, tudo que pode elevar essa frequência e deixar muito claro, ó, se hoje fosse o último dia, tinha pessoas que ligavam para filhos pedindo perdão, tinha pessoas que ligavam para ex-esposas pedindo perdão. Então, é um estudo muito interessante e para mim fica muito claro essa ideia de como a gente leva a nossa vida, e eu levo isso até para dentro de casa, de ensinar para os meus filhos que esse sentimento que eles têm, às vezes é raiva, às vezes é birra. Não, você tá sentindo, tá certo, tem que sentir. Mas você não precisa ficar o dia todo desse jeito. Eu falo pro meu filho, depois eu conto essa história. Mas eu falo pro meu filho, ele vai entender por quê, que ele tem o espírito de um velho. O bichinho reclama, tem 4 anos. Meu filho, parece que você é um... E não deixa de ser, né? Você parece que você é um velho, pare de reclamar da vida, não é assim que funciona. Mas isso eu comecei a ter a visão de você denominar sentimentos agora. Porque eu tive uma criação de que você não faça isso, não chore, né? bem reprimido. E isso muda muito o jeito como a gente vê a vida e como a gente ensina os nossos filhos também. É interessante isso, porque eu depois que eu iniciei essa busca pelo autoconhecimento, eu estou praticando muito isso. Eu sou uma pessoa cristã e eu acredito em Deus, e eu acredito que vai chegar o grande dia e tal, e eu tô fazendo isso, assim, durante o meu dia, né? E se Jesus fosse voltar amanhã, será que eu estava preparada? Será que eu já fiz tudo? Será que eu fui uma boa pessoa para as pessoas ao meu redor? Será que eu tô preparada pro final, pro grande dia? Arrebatamento? Pro arrebatamento. Será que Jesus vai dizer, ô minha Nossa Senhora, socorro, ela vai comigo? Ou ele vai dizer assim, baixa? Eu fico, meu Deus, Senhor, tu sabe que eu não posso baixar, não. Assim, lá pra baixo, não. Eu fico sentindo o foguinho, né? Não, aí eu digo, não. Aí eu tento ser uma pessoa melhor a partir disso, assim, eu tô percebendo que tá, eu tô melhorando. Tá mudando. Eu vou pegar essa fala da Tamires, porque essa questão do arrebatamento tem ali da questão, acho que mais evangélica, né? Sim, Cada religião. Também tem. Católica também tem. É cristã. E aí, né, assim, como da o seu... Bíblia. Sei lá. Como o seu acaba misturando muito com religião, pelo menos na minha percepção, aí eu queria entender de você, como você enxerga Deus? Perdão, deixa eu tentar entender a tua pergunta. Vai lá. No fim da vida, ela quer saber. Como é que eu enxergo Deus? Assim, na sua... Compreensão na religiosa. sua compreensão religiosa. Bom, primeiramente eu digo que eu vivo uma espiritualidade, eu não vivo uma religião. Né? Aí começa por aí. Eu acho que eu não tenho religião. Eu tenho uma espiritualidade. Essa espiritualidade ela está embasada na minha fé. E essa fé, como eu não consigo ver Deus, e a gente entra nesse processo de energia, eu entendo Deus como uma energia cósmica muito superior, que a minha capacidade humana não vai conseguir defini-la.
Entendeu? É Porque indescritível. é limitado demais. Tudo aquilo que eu sou, tudo aquilo que eu, sendo humano ou estando humano, sou, eu não consigo definir Deus, né? Porque o meu o meu vocabulário, o meu léxico, ele é pequeno demais para definir algo que é muito grande. Então eu prefiro dizer que Deus é um ser muito supremo, é uma energia que nos protege, mas que não é aquele senhorzinho de barba branca que está sentado num trono, segurando um cajado na mão. Pelo menos é a minha compreensão de Deus. É essa energia que rege. E aí quando a gente fala de energia, a gente, aproveitando o gancho, que agora é feito tudo de gancho, né? Deus também sou eu, Deus também é você, Deus também é a Tamires, Deus também é a Lana. Por quê? Porque nós somos centelhas desse Deus, né? Então a gente começa a entender que Deus sendo essa energia criadora, nós sendo filhos desse Deus, nós somos parte dele, porque nós fomos criados a partir dele. Então eu posso ver no outro também um Deus, que é aquele ser que está ali para representar o amor, para representar a bondade, para representar os sentimentos de maior vibração. Então eu posso ver Deus numa outra pessoa, eu posso ver Deus no ambiente, eu posso ver Deus naquilo que me faz bem, né? Porque Deus é realmente indescritível. Não sei se eu consegui. Conseguiu, sim, entendi claramente. Eu acredito muito nisso E eu vou também. perguntar agora pra vocês, como é que vocês veem Deus? Não é porque só a gente, né? Mas como é que vocês veem Não, mas Deus? eu tenho muito essa percepção. Eu tenho, na verdade, uma busca gigante. Antes a gente estava conversando sobre isso. E acabou que eu acho que a religião atrapalhou muito a gente nesse processo, né? Acaba... Rotula muito. Rotula muito, é Me igual... perdoem. Não, Mas é verdade. eu acho que a religiosidade acaba afastando e atrapalhando a religiosidade, Acho que, né? na verdade, o processo não é nem a religião, são alguns ditos Isso, religiosos, né? E de fazer, pra mim, o que eu nunca gostei muito, essa questão de colocar Deus como... não sei nem dizer, tipo bravo, assim, me dá a sensação que ele é castigador. Essa é a expressão que eu queria. Eu tenho... E aí isso me incomoda um pouco, assim, Sim. eu acho que não é Deus isso. é literalmente Deus é amor. E aí eu acho que eu como mãe, o sentimento que eu tenho, eu acredito, não deve ser... Deve ter um pouquinho a ver, né? Que é um sentimento tão forte de amor, né? Então eu imagino um pouco por aí. Eu tenho... Assim, isso é pensamento meu, tá, gente? Meu. Mas vamos lá. Eu, depois de um tempo, eu fui criada no catolicismo, né? E eu parto da mesma premissa que vocês aí. Que o excesso de impetuosidade na hora que você vai dizer, olha, você precisa ser assim, 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 que é a questão da religião muito ali, que tem que ser levada... Castradora. Né? Basicamente. Então, eu entendi o seguinte, e isso é a minha percepção de Deus. Deus, ele é tão perfeito, ele é tão maravilhoso na sua essência, que ele deu um prêmio pra gente, eu falo que é um prêmio mesmo, depois que eu consigo explicar depois, que é o livre-arbítrio. Sim. Ele não entra no teu coração, ele não entra na tua casa, se você não permitir. A mesma coisa são as suas escolhas e a sua vida. Eu não acredito que alguém que ame tanto os seus filhos, que tenha dado a possibilidade de liberdade, vai aprisionar e dizer assim, olha, eu vou tirar o teu filho agora porque eu vou te castigar por alguma coisa que tu fez. Eu não acredito. Eu acredito que a energia que a gente emana volta pra gente. E tudo que a gente faz por nossa vontade, por consequências dos nossos atos, a gente paga de alguma forma. Mas alguém que dá o livre-arbítrio como liberdade suprema de decisão nessa vida, ele não vai ser dessa forma. E aí eu volto e pergunto, o que tu andas fazendo com o teu livre-arbítrio? Vou esperar em Deus. Vou esperar em Deus como? Ele não vai decidir nada pra tua vida se tu não sentar e dizer assim, eu sou desse jeito, eu quero isso. Dessa forma, os caminhos não se abrem sozinho. Então, depois que eu entendi, pra mim, o peso do livre-arbítrio é isso. É liberdade, é poder... Você vem, e hoje eu acredito nisso, você vem pra essa vida com um propósito. Quando chega lá em cima, que diz assim, fulana, você vai descer agora, sua vida vai ser dessa forma. Você topa? Topo. Mas você sabe que você vai chegar lá e não vai lembrar de nada. E que o processo é o autoconhecimento. Aí eu comecei a estudar sobre as dimensões. Que isso eu posso falar mais lá na frente, quando a gente matar essa parte aqui. Mas pra mim, fica muito claro
o que Deus é pra mim a partir do momento que Ele te dá a liberdade de ser quem você é, de viver como você quer. Então como é que eu vou acreditar que Ele é um pai que vai brigar, que vai castigar, que vai dizer assim, não, fulano vai ser rico, você vai ser pobre? Como que é isso? Não acredito. Sabe, Lana, Tamires e Paula, o que acontece? A gente faz a leitura do mundo muito a gente volta para aquele processo lá inicial, muito pela nossa ótica. Exato. Né? Então, eu entendo Deus como esse ser castigador porque eu sou essa pessoa castigadora. Eu entendo Deus como esse ser punitivo porque eu sou essa pessoa punitiva. Mas se eu sou uma pessoa que vibra amor, eu vou compreender Deus de uma outra forma. Então, quando a gente fala assim, Deus castigo ou Deus amor, eu estou falando de energia. Né? Nada mais é do que energia. Verdade. Porque é uma energia de culpa, é uma energia de castigo, é uma energia de vamos lá, vamos maltratar essas pessoas, elas têm que pagar, elas têm que sofrer. Ou eu estou falando de uma energia de acolhimento, de carícia, de amorosidade, de paz, né? E isso fala muito sobre mim. Se a gente for pegar, não queria entrar muito nesse processo da questão bíblica, mas se a gente for pegar lá, a Bíblia, nós temos o Antigo e o Novo Testamento. Lá no Antigo Testamento é falado muito sobre essa questão desse Deus punitivo, desse Deus que castiga, desse Deus que pune. A lei lá do talião, olho por olho, dente por dente, né? Fez e tem que pagar. E aí, só que depois vem um Cristo que ensina outras coisas, que ensina amor, que ensina generosidade, que ensina humildade, que ensina companheirismo, que ensina acolhimento. Olha lá no Antigo Testamento nós tínhamos uma predominância de energias negativas. Só que aí veio um Cristo que disse assim, olha lá, vamos mudar essa vibração desse mundo, vamos mudar a vibração que está em vocês, eu apresento para vocês novas formas de pensamentos, novas energias, né? E aí Cristo trouxe essas energias. E aí que energias eu procuro nutrir no meu dia a dia, né? Porque quando eu falo de Deus é isso, Deus é aquilo, na verdade eu estou falando sobre o que eu compreendo, o que é que eu tenho dentro de mim, né? Eu vou falar daquilo que eu estou cheio dentro. Quais são as minhas energias? Quando eu olho para Tamires, eu olho para Paula e eu enxergo algo ruim, é porque na verdade eu tenho identificação com isso. Eu tenho isso dentro de mim e fica fácil de eu perceber. Então quando eu vejo isso, é uma sinalização de que, olha lá, Robson, tu tens que começar a perceber que tem algo dentro de ti que te faz perceber esses defeitos no outro com muita tranquilidade. E isso fala muito mais sobre ti do que sobre o outro. Inclusive tem uma frase do Freud que ele diz assim, eu gosto muito dessa frase, que ele fala, quando Pedro me fala algo de João, eu sei muito mais de Pedro do que sei de João. Isso é energia. Eu acho que isso me veio agora, pegando o gancho da Bíblia, né, sobre energia. A gente pode pegar 2 exemplos de energia. Esse do Antigo Testamento e até mesmo no Novo, as pessoas que julgaram Jesus, que colocaram ele na cruz, e a gente pega a energia de Jesus mesmo na hora que ele morre por nós. Qual é a energia que a gente está exercendo mais? Daquelas pessoas que julgaram, né? Daquelas pessoas que foram Pilatos, que ali estavam ali sem nem entender o propósito de Jesus, sem dar a voz e já estavam julgando, total falta de empatia, ou a energia que a gente está defendendo, que é de Jesus Cristo. Porque hoje em dia, esse excesso de religiosidade, essa castração, que energia que fala mais? Né? Então, será que a gente realmente é o exemplo de Jesus Cristo, ou se a gente está pegando outra vertente? Eu confesso que eu tenho um pouco de dificuldade para falar sobre a Bíblia, porque isso até está incluído no meu autoconhecimento, no meu desenvolvimento, né? Recentemente eu percebi que eu passei uma vida inteira acolhendo o que as pessoas diziam. Tipo, eu sou católica, eu fui criada na igreja católica e tal, com todos os costumes e tal. E recentemente eu percebi que eu ia pra igreja e que eu acolhia o que o padre dizia e pronto. Tipo assim, eu não buscava mais nada, sabe? Eu ficava aquele negócio, eu ia na Bíblia. Né? Tipo, eu ia na Bíblia e tal, eu não entendia, eu não buscava. E hoje não. Como eu tô pregando esse tipo, conhecimento é poder, e realmente eu comecei a estudar sobre a Bíblia, por que ela é feita desse jeito. Eu me deparei, assim, que eu não sabia nada, sabe assim, eu não lembrava, eu não sei, assim,
Não sei, ainda fala, é burrice mesmo, eu não entendo não. Mas eu não lembrava, assim, tô estudando direitinho, quando eu não entendo alguma coisa, eu vou pesquisar, porque é importante isso, o que cada palavra significa, o que tem o significado por trás, porque às vezes a gente não entende direito o que aquela palavra quer nos falar, né? E eu tô, tipo assim, outra vibe da minha vida, sabe? Assim, eu tô mais ainda, quanto mais eu estudo a Bíblia, mais eu quero estudar, assim, eu tô me redescobrindo, eu acho que está me ajudando muito, muito, muito. E eu indico para todo mundo, assim, que não se encontrou ainda, que não sabe, estudem a Bíblia. Estudem, assim, sem religiosidade, sem nada. Tirem as próprias conclusões de vocês, que é muito importante. Do que você chegar em qualquer igreja e a pessoa dizer aquele negócio, você acatar e você não ir procurar, você não ir tirar né, a sua conclusão, o que é que você concorda, o que é que você acha. Eu acho isso importante. Isso está, assim, me ajudando a evoluir de uma forma. Mas é tão difícil esse processo de desnudar né, da opinião, do que minha avó, do que minha mãe, do que meu pai me ensinou. É tão doloroso, tirar essa na casca, verdade, né? porque tu começa a enxergar aquela pessoa de uma outra forma. Tipo, hoje eu enxergo a minha avó, ela é minha mãe, é claro isso, pela criação que ela me deu, por tudo que ela passou, mas hoje eu enxergo ela de uma outra forma, e uma forma que talvez eu não queira ser. Então, o difícil do desnudar é eu conseguir ver uma pessoa que eu amo por uma ótica mais, tipo assim, poxa, né, ver os defeitos de uma forma mais rígida. Não sei se estou conseguindo passar o que é. Mas, tipo, já minha avó passou a ideia de muito julgamento, porque ela era super católica, preservadora, etc. E tu traz isso. Aí tu consegue enxergar que isso não é legal. Aí tu diz, poxa, mas a minha avó é uma pessoa tão maravilhosa, mas ela tem esse conceito de julgar tão pesado. Eu acho que E que eu isso... vejo que não é nem culpa dela, vem uma questão vem cultural de mesmo. cultural, antepassados, e um vai passando pro outro, e quebrar esse laço é dolorido, né? E daí a gente tem que ter muito cuidado, porque a gente percebe a energia do outro, né? Essa energia de muita revolta, essa energia de muito julgamento, e daí a gente tem que ter cuidado para que essa energia não reverbere em nós. Porque quando eu digo assim, poxa, eu não gosto desse comportamento da minha avó, por exemplo, eu já estou utilizando dessa mesma energia, Sim, com da energia certeza. do julgamento, porque eu estou julgando, né? É muito interessante, eu estava lendo um livro recentemente, e aí o autor falava o seguinte, ele diz assim, sobre a raiva, né, a energia da raiva, ele diz assim, as pessoas costumam sentir raiva e dizem que a raiva é resultado da ação do outro, mas na verdade não, a raiva é resultado do julgamento que eu faço da ação do outro. Né? Então, não é pelo que o outro fez, mas é pelo que eu avaliei do que o outro fez. Aí eu começo a gerar os processos energéticos dentro de mim que vai fazer eu ter esse adoecimento. Olha lá que coisa interessante, né? Então eu tenho que ficar muito atento com o que acontece, porque às vezes esse processo do acontecimento externo, ele vem justamente para que eu possa perceber que tipo de energias eu carrego dentro de mim. E aí vai aflorar, é o que nós chamamos de gatilhos. Então vai vir alguém, uma pessoa, vai gerar uma situação que eu vou considerar dolorosa, e aí essa situação vai, como se estivesse mexendo no formigueiro interno, vai começar a sair as formiguinhas de dentro de mim. Mas essas formiguinhas pertencem a mim, são as minhas vibrações, são as minhas energias, que elas precisam ser notadas, não para que haja um castigo, não para que haja uma dor, não para que haja uma punição, mas para que eu reconheça que elas existam dentro de mim e assim eu possa transmutá-las, eu possa transformá-las. Por isso que o perdão é tão importante. Exatamente, né? Que é uma das energias de grande frequência. Né? Amor, perdão, paz, iluminação, são energias que a gente precisa buscar nutrir na gente. Né? Quando a gente faz isso, a gente começa a nos curar internamente. Né? Às vezes a gente vai lá, eu tô com uma dor de cabeça, tu falaste agora há pouco, né, Lana? E tu vai lá tomar um medicamento. Mas o que causou essa dor de cabeça? Foi corpo falando, né? Exatamente. Essa dor de cabeça foi uma energia. Essa energia veio de um sentimento. Esse sentimento veio de um pensamento. Ou seja, eu tomo um remédio para dor de cabeça, vai passar a dor de cabeça. Mas eu sempre comparo com um processo de uma plantinha que cresceu externamente. Eu tirei o caule, mas deixei a raiz. E vai nascer de novo. Robson, eu tenho um problema seríssimo que eu não consigo mudar.
Vamos trabalhar isso. Não consigo Me mudar. dê uma caneta que eu quero anotar. Olha, se quiser ter. Fazer uma terapia aqui, gente. Vamos fazer uma terapia aqui. Tamires. Eu tenho esse negócio de... Eu sou uma pessoa muito otimista, tipo assim, que as coisas vão dar certo e tal. É tanto que, tipo assim, até com minhas filhas, elas caem, eu, tipo assim, não aconteceu nada, é normal e tal. Eu não fico com aquele pensamento, eu vou adoecer. Não, pra mim, eu nunca vou adoecer, eu não fico esse negócio, eu vou ser assaltada. Não, eu não fico... Eu acho que é porque eu nem raciocino muito, eu não sei. Mas quando o negócio é pro meu lado, eu já fico, tipo assim, comigo não, eu não dou conta disso, eu não vou dar certo, entendeu? E eu não consigo mudar isso, eu não sei. É uma coisa tão enraizada que é uma coisa difícil pra mim. Aí eu fico até dizendo e tal. Até o menino que veio aqui da outra vez brincou. Tu fica dizendo que tu não sabe de nada, não sei o que. Pra pessoa te elogiar, né? Não sei o que. Eu digo, não, eu realmente o que eu penso. Tipo assim, eu tenho medo das pessoas colocarem expectativa de mim, eu não suprir, sabe? Eu já vou naquele negócio, eu não sei de nada. Eu nem boto expectativa em mim, porque eu não sei, eu não vou fazer, eu sou burra, eu sou não sei o que, eu sou não sei o que. E muita gente diz, Tamires, isso pode até ser engraçado pros outros, mas isso é muito ruim pra tu. Isso porque tu fica vibrando nessa frequência, nessa frequência aí, nessa energia. Eu fico, não sei o que. Tipo assim, eu acredito, mas eu não dou o devido valor pra tentar mudar, sabe? Só que hoje, com 27 anos, eu tô percebendo, porque como a vida inteira foi assim, até agora não deu certas coisas, né? Aí... Olha, não vamos fazer que nem a outra pessoa lá. Tipo assim, não deu certo assim, mais ou menos assim. Aí, eu digo, deve ser isso, porque não tem condições não, minha gente. Não tem não. Mas isso é bem... É a questão do olhar, né? A gente só precisa ter esse olhar. Ela tem uma vida maravilhosa, filhos perfeitos, tem uma vida incrível, é a questão de onde o olhar de ressignificar. Né? Tem muito esse processo do... Eu tava falando agora há pouco do ego, né? Eu talvez nem tenha me aprofundado, mas aí o ego, ele tem essa visão toda restrita sobre nós e limitada. Eu sempre falo que o ego, quando ele se depara com uma situação, um problema, ou uma situação conflituosa, ele enxerga como se tivesse um palmo na frente, né? Somente isso aqui. Tá aqui o microfone, vê aqui o problema só de frente. Então, ele não consegue olhar essa abrangência da situação. E aí nós temos o eu superior, que é esse nosso lado mais divinizado, esse nosso lado de crescimento, esse nosso lado mais sensato. Esse eu superior enxerga o mesmo problema, só que de uma ótica de cima. Então ele enxerga de cima para baixo. Então ele vê a situação que está na frente, mas ele enxerga que está atrás, ele enxerga que está de um lado e que está do outro. Ou seja, ele compreende o porquê daquilo está acontecendo. Então, para a gente entender um pouquinho isso, quando a gente... E aí, talvez até uma pergunta que tu me fez, Paula, que como é que a gente faz esse processo? Eu preciso compreender o que está aparecendo em mim, e aí eu preciso começar a sobrepor as ideias. O que o meu ego diz? Eu não dou conta, eu não sou capaz, eu não consigo, eu não sou boa nisso, eu sou ruim demais, ou enfim, eu não vou aprender. Essa é a ideia do meu ego. Eu tenho que aprender a ouvir esse ego, identificar que essa voz é do meu ego, dessa energia menos evoluída dentro de mim, e contrapor essas ideias. A partir dessa, não, vamos lá, o ego quer que eu diga que eu não sou capaz, mas a contraposição dessa ideia é dizer, não, eu sou capaz e eu vou conseguir. Eu tinha muito um processo de medo de exposição, né? Até hoje eu estou trabalhando isso, né? Eu mesmo faço terapia comigo, mas eu tinha medo de falar em público absurdamente. Eu tenho também. Né? Olha só, né? Que coisa maravilhosa. A Lana também tem, a Tamires também tem. Eu tô aqui, é por isso que a gente tá aqui, gente. Eu não tenho, mas eu já vou dizendo assim. Não é só ficar bonitinho. Eu vou errar. Mas eu já vou afirmando, tipo assim, até meu marido disse também, tu já começa, que eu já começo, eu não sei nada, viu? Eu só tô aqui. Já vai se justificando, já vou me justificando. O que aconteceu com a gente? Porque, assim, a Tamires e a Ana são gratas surpresas na minha vida, né? E aí, o que acontece? Semana passada, nós tivemos um evento maravilhoso que foi o Inflopará, da queridíssima agência conceitual, que eu babo mesmo. E nós fomos para Belém, ela pilotando. Importante motorista. dizer, presta atenção. Mas eu sou bom motorista, né? Nesse momento. A bichinha... Ela não respondeu, né? Ela fechou a boca, ela disse assim, se o pneu seca, se o pneu fura, alguma coisa assim, vou lembrar agora igual. Não, gente, eu lembro que gostava muito de dirigir, porém eu só não sabia trocar pneu. Aí eu ficava imaginando, se furar o pneu agora. Ela fechou a boca. O pneu furou. Em 10 segundos, o pneu
Furou. Digo, eu vou fazer esse Na teste, verdade, bora não ver como é que tu furou, reage. sabe? Estraçalhou, Foi. que graças a Não Deus não caiu em aconteceu nada. Vale salientar pro povo que não caiu em buraco, Não, nada. só nada. na quinta-feira à noite. É, mas, tipo assim, tava normal. Na sexta não, porque foram 2 dias de evento. Mas enfim, onde eu quero chegar com a vibração da Tamires? Porque eu Olha, acho olha, que Tamires. todo mundo tem suas travas, né? Uma trava minha, às vezes eu fico meio sem jeito de chegar onde tem um monte de gente. Eu fico sentindo como se a pessoa ficasse olhando demais, me analisando, que não deixa de ser às vezes, né? Sim. Mas assim, eu fico um pouco assim arredia, sabe? De tipo, vou chegar lá sozinha. Bora ali comigo, bora no banheiro comigo, aquela Eu história do tenho bora no também. banheiro comigo. A Tamires, eu acho que isso é muito dela, tá entranhado nela, mas ela tem uma vibração tão alta e frequência é como se fosse na velocidade da luz. Se for baixo, se for alto, é muito rápido que funciona. verdade. E é a segunda vez que eu tô perto dela que acontece isso. A primeira foi no passeio lá De lancha. do De lancha. Sunset dos Influencers. Que ela disse, quando eu for tirar foto, Vai chover. Que- vai chover. Amigo, ela falou isso, vai chover. O sol tava bonito, Tava- de repente. O sol tava Chegou a vez tinindo. dela. Aí tava todo Ficou mundo tudo tirando preto. foto. Eu disse, na hora que eu for, no primeiro, vai chover. Parar 40 graus, né? Deu Gente. Eu me posicionei, começou a chover. O céu ficou preto. Isso é um caso Entendeu? completamente visível de como a energia influencia. Ela acredita nisso. Tu acredita, Né? É a né? questão do É. pensamento. Eu De acredito, sentir, eu não é? reproduzo. E Sim, pra sim. tu ver, mesmo eu sem pesquisar, porque assim, o povo diz, Imagina se tu pesquisar, vamos parar com isso aqui agora, porque eu tenho medo do que essa, Mas mulher pode fazer. Andar de avião. Mas isso é um cuidado que ela precisa ter. Isso agora é super sério na minha Sim. visão. Posso falar besteira, você me Não, corrige. imagina. Mas na minha visão é um cuidado que você precisa ter. Porque você diz, minha vida não deu certo e tal. Talvez na tua lente não tenha, né? Porque a gente realmente enxerga a grama verde do vizinho. Mas ter cuidado no jeito como tu tá posicionando os sentimentos, porque tá sendo muito rápido o que acontece. eu tô, assim, A vibração, me, na verdade. me policiando muito nisso, principalmente em relação às minhas filhas, porque como eu sou muito impulsiva, eu geralmente falo o que eu tô pensando, eu não raciocínio, enfim. E às vezes quando eu tô com raiva, tu tá doida, menina, não sei o que. Aí às vezes eu digo, deixa de ser burra, não sei o que, não sei o que. Eu comecei a estudar sobre isso, e eu não posso internalizar isso, eu já tô me policiando com as palavras que que eu fico dizendo com elas. E tipo, sempre com palavras de afirmações pra elas serem criadas com isso. Por quê? Porque isso é um problema pra mim. Eu vejo todo mundo dizendo assim, você tem que aquele negócio, palavras de afirmações pra... E pra mim, eu não sei se é porque eu não sou habituada com isso, eu me sinto patética. Tipo assim, eu olhar no espelho assim, eu consigo. Tipo assim, eu sou linda, eu sou maravilhosa. Eu tenho também. vergonha, Mas foi vergonha porque tu de não- mim, entendeu? Não foi Tipo assim, criada dessa forma, né? eu vi a pessoa dizendo, não sei quem foi não, que pra escrever isso, aí tipo assim, eu escrevi, eu tenho vergonha de alguém ver Mas aí é que tá, sabe o que Até é que eu mesmo- eu compartilho da mesma situação dela porque eu tenho vergonha. É igual tem uma época, não, eu vou fazer meditação todo dia. Aí o Rodrigo acordou. Será que ele vai me ver? Eu com vergonha Sabe de o que tudo isso que ela acontece, falou, eu Ana compartilho. Paula, Tamires? É o auto-julgamento. Isso é legal, porque eu tô percebendo um traço de inferioridade meu. Uma vibração que eu tenho sobre mim, que é essa do julgamento, da vergonha. Olha lá. Uma pequena ação, ela fala de muitas energias que eu carrego e que eu preciso começar a me despir dela. Né? Então, por que eu tenho essa vergonha? É o julgamento que eu tenho sobre as minhas ações. Por que eu não tenho coragem de falar, digo, olha, você é capaz, você... Porque eu não acredito nisso. Olha, eu não acreditar já está falando justamente de uma outra energia, da energia da incredulidade. Isso não é verdade, eu não sou isso. É mais um motivo para que eu possa falar, para que eu deva falar. Porque eu tenho que confrontar essa ideia negativa que eu tenho sobre mim. E enquanto eu disser, não consigo, eu não vou fazer, eu tenho vergonha, eu tô dando munição, eu tô nutrindo esse pensamento que ele precisa ser desfeito, ele precisa ser
repaginado, ele precisa ser tirado, recolocado algo no lugar. Então, se eu percebo que eu tenho uma dificuldade, aí eu falo até para as pessoas, se vocês percebem que vocês têm uma dificuldade em fazer algo, em ter algum tipo de comportamento, foquem mais aí. Que era o que eu tava falando justamente sobre a minha... Que jogada de câmera é essa, né? Tá vendo? É um corte assim rápido pra elogiar, entendeu? Muito bem, amigo. Você já conseguiu vencer esse mesmo. Mas é isso, sabe o que acontece? Então, eu morria de vergonha de falar em público. Morria de Mas sabia que esse é um dos maiores medos do ser humano? Ele só, se eu não me engano, ele só perde pra morte. Nem pra morte parece que perde. Olha, tá vendo? Eu O nem tenho medo de morrer. Mas eu acho de que medo, Só é não meu quero maior ser, medo. olha, Cristo, eu só não quero que seja agora. Então, Vamos negociar depois disso. Mas enfim, aí o que acontecia? Tinha que fazer uma palestra, eu digo, nossa, não dou conta. Só que esse não dou conta, ele me incomodava. Eu disse, não, eu não vou me tornar escravo disso. Então quando eu sentia eu não dou conta ou não sou capaz, eu digo, agora é que eu faço. Então tinha uma palestra para dar. Eu digo, nossa, mas eu nunca fiz isso, eu não tenho coragem de fazer isso. Eu me escutava, eu não tenho coragem de fazer isso, como assim? Pois agora eu vou quebrar esse... Eu não quero me escravizar. Fui para a sala de aula, foi a primeira situação, né? Eu digo, vou para a sala de aula, você professor tem que falar com um monte de gente. Não, meu Deus, eu não vou. Eu digo, não vou. Pois se eu tenho medo, isso não vai me escravizar. Vou apresentar trabalho em faculdade. Nossa, isso era horrível. Eu tinha que apresentar trabalho e minhas pernas ficavam tremendo. Mas eu digo, se treme, é porque eu dou conta, vamos lá. E aí eu acabava sendo o aluno chato, sabe? Porque eu não só estudava quando eu cobrava dos outros. Eu digo, não, bora lá, vocês têm que fazer também. Então eu percebi a minha fraqueza, a minha dita fraqueza, essa baixa vibração, e eu trabalhava em cima dela. Eu sobrepunha ela com um sentimento mais positivo. Era o medo? Então eu vinha com a coragem. É a tristeza? Eu vinha com a alegria. Eu me convidava. Eu sempre falo para as pessoas que eu atendo que a gente tem que trocar até as palavras. Eu não me cobrava a ser essa pessoa, mas eu me convidava a ser, porque quando eu falo em convite é mais tranquilo, então eu tô ali no meu apoio, né? Eu tô ali me acolhendo. Então esse é um processo, é você ter essa compreensão das suas dificuldades e começar a se convidar a enfrentar, e aí as situações vão aparecer, porque é justamente para que você tenha essa possibilidade de trabalhar. E eu venho fazendo muito isso de um tempo pra cá, porque a gente sempre fala que a gente sempre foi dos bastidores na agência. Eu falei, eu não quero mais ser dos bastidores. Tá vendo? E aí eu tô me colocando muito pra quebrar isso. E outra coisa nessa sua fala que eu acho que é muito interessante é a questão da observação. A gente precisa se observar muito, né? Pra entender o autoconhecimento. Que é igual eu venho observando esses dias que eu falo assim, até quando eu vou falar uma coisa boa. Não, isso é muito bom. Não. o não antes. Porque a gente foi criada dessa forma. Isso eu tô tentando mudar em casa. E assim, com a minha babá, eu falo pra ela, eu disse, olha, eu vou começar a colocar vários post-its por aqui pra te lembrar de não estar falando isso. Porque não adianta eu querer alimentar de uma forma e a pessoa que fica um tempo com eles faz de outra maneira. E aí eu volto e digo, eu ouvi tanto não quando era pequena. Menina, não faz isso. Era muito serelepe. Eu não sou normal hoje, então imagina eu criança, né? Olha, vamos começar. O que é normalidade? Isso é uma energia de frequência baixa. Não, eu não sou normal, eu sou top. E aí eu fico pensando assim, eu escutei tanto não, a única coisa que foi muito incentivado em relação a mim era essa energia da fala. Tipo, eu tinha 7 anos, eu tava no palanque lá dos 7 de setembro, recitando o verso e gostava muito disso. Então, por isso que eu acho que eu não tenho tanta dificuldade. Porque eu acho que tudo a gente precisa melhorar, né? Sim. A oratória tá aí pra isso. Mas a energia do não, ela vem, da época dos nossos pais. E tu quebrar essa energia também é um processo, né? Tu tem um entendimento, a tua percepção de já dizer assim, tipo, poxa, tudo que eu vou falar, eu falo não primeiro. Ela já tem essa observação. E já foi dado os primeiros passos. Exatamente. E é um caminho muito grande. Eu queria até dizer o seguinte, a gente já mudou a pauta, mas eu acho super importante porque aqui temos uma criadora de conteúdo e várias... na verdade, todos somos digitais influencers, né? Mas eu só expliquei porque eu gosto de denominar esse nome. Que assim, os haters na internet são energias.
é o julgamento deles perante uma situação da outra pessoa. Então, se eu julgo ela, tem muito mais de mim do que dela. E os haters, eles trazem isso, e eu falo porque a Tamiris teve um momento que a gente conversou para dizer assim, poxa, tá pesado esse julgamento, essa cobrança, e a energia afeta a gente. E se a gente não estiver preparado para receber esse tipo de energia, ela afeta mesmo ao ponto de ter gente que se isola, da depressão, tenta se matar e uma série de outras coisas. Então, veja a importância de como é pesado você não ter a dimensão do que a sua fala, do que a sua energia pode causar também na outra pessoa, né? Aí eu volto a dizer, comece a trabalhar maneiras. Muita gente julgou a Jade porque ela tampa o umbigo, né? Mas ela não tá total errada. E isso, com a profissão que hoje eu exerço, que é de análise comportamental, também, quando eu saio, às vezes, de uma análise, eu saio assim, mas eu saio com uma energia tão baixa, não é porque a pessoa é ruim, não tô dizendo que ela é ruim, mas a energia dela naquele momento, na hora de falar, na hora de posicionar, tava tão baixa que me afeta também. Então, manter esse padrão energético, e o que é difícil pra caramba, né, Robson? Sim. Porque tem aqueles dias que você acorda jururu, que você tem que entender, não, tipo, vai ficar aqui nessa cama, na hora do banho eu vou tirar, e eu comecei a fazer isso, na hora do banho sai energia, bora vir coisa boa, Pepe. É impressionante como as coisas dos outros incomodam, né? Porque, não, e tipo assim, falando de Jade, que tu falou e eu lembrei agora, gerou tanto incômodo nas pessoas. Tipo assim, o que foi que ela fez? Ela tampou o umbigo dela, então isso não tinha que gerar nada. Se ela tampasse a cara dela, qualquer coisa, é ela. Então, eu posso ter minha opinião, eu tenho. Tipo assim, ou eu não acredito, ou eu não faria, ou eu faria, só que é pra mim, eu não preciso estar no perfil dela dizendo nada, porque eu não sou assim. Então, é muito real isso, assim. Ela fala muito sobre energia, né? É sobre quem você é, não é sobre o que... Tipo assim, o que eu falo de você é sobre mim, é sobre o que eu sinto, é sobre o que eu enxergo. Exatamente. Porque, como eu não gosto dessa energia de estar falando mal, de não sei o quê, eu nunca fui no perfil de alguém. Vi lá, não gostei da foto. Porém, a foto não é minha. A pessoa, pra que eu vou dizer que eu não gostei da foto? Simplesmente tu pode passar, né? Passa um negócio ali, não tem... Mas isso influencia muito, muitas pessoas. Eu falo por mim, teve várias vezes que eu comecei e eu desisti porque eu não estava preparada psicologicamente para isso. Agora, meninas, eu também Não posso que eu esteja dizer... A gente nunca está preparado para receber, né? Não. Mas a gente pode utilizar também dos bloqueadores, né? Eu sempre falo para as pessoas que as pessoas elas têm direito de sentir e achar o que elas quiserem. Enquanto eu me importar com a opinião do outro, eu vou estar vulnerável. A partir do momento em que eu disser assim, ok, Paula, tu queres achar que eu sou isso? Tudo bem, tranquilo. Você tem direito, você tem toda a permissão de sentir e achar o que você quer. O problema sou eu não me permitir aceitar essa energia. Então a Lana pode chegar para mim e dizer assim, olha, Robson, tu é chato pra caramba. É a opinião da Lana, e eu não vou mudar o que ela sente. Eu aprendi muito isso, ainda mais se a gente lida com pessoas, e isso me machucava muito, assim, a pessoa achar isso, achar aquilo, e hoje eu entendo, gente, é a percepção dela, e ela tem todo o direito de achar e pensar, ela tem o meio dela ali, né, então eu consigo hoje separar isso e entender, não, é a percepção Perfeito. dela. Mas esses bloqueadores, é autocontrole, autoconhecimento, é o quê? Porque na assim, tu verdade, vai te começar a entender os... Isso, eu preciso ter autoconhecimento e aí vai passar, porque dentro do autoconhecimento eu tenho um autocontrole, né? Entendi. E aí quando eu começo a perceber que, bom, você pode fazer o que você quer, porém eu não posso mudar o que você sente, mas eu posso mudar o que eu recebo, aí é outra coisa. Eu poderia até abrir um parênteses para contar uma historinha aqui, rapidinho, pode ser? Pode. Então vamos lá. Não, mas eu acho que tu já até escutou essa historinha, que é a caixa de bombons falsos. Eu vou só fazer uma adaptação para não falar exatamente dela, né? Mas assim, essa historinha, só para deixar dito aí, tá, pessoal, é do Alírio Cirqueira, tá? Ele é um terapeuta transpessoal. Eu li no livro dele e adotei essa história, porque eu achei como fantástico. assim, terapeuta transpessoal, quando sei não? Que trabalha, é a mesma abordagem da terapia integrativa, vai a partir do mais além, é transpessoal, é além da pessoa. O integrativo tá famoso, né? Tá. Primeira foi a psiquiatra, que é medicina integrativa. Eu acho que essa proposta está crescendo. Tá crescendo. As pessoas, e eu preciso fazer uma adendo antes da sua história, senão eu vou esquecer, as pessoas
e eu falo assim, num grau mais evoluído, que estão buscando evoluir, né? O que a gente ouve hoje em dia? Que a gente precisa se preparar para a quinta dimensão. Hoje a gente vive na terceira dimensão, que é a Eita, eu não matéria. sei disso, não. Depois, Como é essa bem história depois aí, a gente conversa sobre isso, matéria. Então, para você chegar na quinta dimensão, você tem que ter uma percepção e uma energia estabilizada de harmonia, de amor muito grande. E aí você tem aquela visão do integrativo, que é corpo, mente, espírito e por aí vai. Agora, Emoção. conte aí sua história que depois a gente volta pro bastidor de Vamos lá. Vamos lá. Então, assim, essa história ela conta mais ou menos o seguinte. Chega alguém com uma embalagem de presente muito bonita, né? O nome da história é A Caixa de Bombons Falsos. Fiquemos atentos a esse título. E essa pessoa chega para te entregar essa embalagem. Bom, é um presente, uma embalagem bonita, um laço bonito, todo bem decorado, e chega para te entregar. Dentro dessa embalagem nós temos rótulos de bombons. Porém, dentro dos rótulos de bombons nós não temos bombons. Nós temos um conteúdo que não é muito agradável, né? Vou colocar aqui lama. Tem lama dentro. E aí a pessoa chega para te entregar. Quando você recebe, antes de você receber, você tem duas opções. Receber essa caixa ou não receber. Mas antes de você pegar, você sente um mau cheiro, né? Então você consegue sentir esse odor que emana daquela embalagem bonita. Você pode dizer assim, ok, você está me dando, eu vou receber, e aí eu vou abrir. Sim, sabendo que possivelmente o que eu vou encontrar, pelo odor eu já consigo reconhecer. Abro a embalagem, abro os rótulos e me deparo com a lama que está lá dentro. Quando eu me deparo com essa lama, automaticamente eu crio uma vibração energética em mim e eu começo a ficar com raiva. E digo, mas por que tu tem coragem de me entregar isso? Como é que tu teve essa audácia de chegar e me entregar essa embalagem que aparentemente é bonita, mas que tem lama dentro? E aí eu começo a me irritar, a criar energias não tão boas. E aí eu quero jogar na pessoa essa lama, a pessoa joga de volta em mim e cria-se um conflito. A outra situação é a pessoa chegou para me entregar, mas aí eu sinto um mau cheiro e eu digo, bom, não quero. Muito obrigado. Pode ficar. E aí você sai ileso da situação. Você não recebeu, você evitou de se maltratar, você evitou de ficar mal, você evitou de criar energias ruins em você e você simplesmente diz muito obrigado. E o que aconteceu com a caixa de bombons falsas? Ficou com remetente. Ficou com a pessoa que tentou lhe passar. O que ela vai fazer com isso? Eu não sei, porque é dela, não é meu. Então, ela vai levar isso para ela, se ela vai comer, se ela vai jogar fora, se ela vai entregar para outra pessoa. Nós não sabemos. O que eu sei é que eu evitei de receber essa caixa de bombom. Ou seja, eu evitei de me danificar com essa energia que o outro queria mandar. Vamos entender que essa caixa de bombons é uma reclamação que alguém chegou e trouxe para mim. É um julgamento que alguém fez sobre mim. É um apontar de dedo, é uma crítica, é um palavrão que o outro me referenciou a mim, né? Eu digo, não, obrigado, é seu, não é meu. E a pessoa vai fazer, quando eu faço isso, eu saio ileso, a pessoa vai ter que fazer alguma coisa com aquilo, porque é dela, não é meu. Eu acho que eu tô com uma certa dificuldade de entender o equilíbrio disso pra mim, né, no meu dia a dia. Porque eu tenho muito essa visão, assim, de ter um equilíbrio saudável. Então, eu evito qualquer tipo de confusão na minha vida, eu evito. Então, eu quero estar de boa. Só que, às vezes, isso acaba também te prejudicando ali até que a gente já falou sobre essa questão de posicionamento. Então, de ter esse equilíbrio, de entender, tem horas que você precisa, assim, se posicionar. Mas, assim, eu acabo hoje, o meu posicionamento é muito, tipo, ok, eu não aceito essa caixa, pode ficar com ela. Eu faço muito isso. Só que, às vezes, eu fico, será que eu tô realmente certa ou eu tô errada? Porque, muitas vezes, eu preciso jogar essa... Porque às vezes tem uma situação que a gente tá certa, a gente... Precisa abrir a caixa e jogar na pessoa. Aí a gente vai entrar num outro processo. Quem é que quer ter razão? Nosso ego. Porque eu não preciso ter razão, eu preciso ter paz. Isso que eu busco. Eu não preciso convencer o outro da minha verdade, porque o outro tem a verdade dele, né? E quando eu entro dentro desse processo, eu não somente entro nessa briga e jogo no outro, mas também eu me melo. Então, será que eu quero ficar melado?
Pra que Às que vezes isso? sim. Esse às vezes sim vai dizer assim, opa, como é que eu estou, né? Depois tem uma ressaca, né? E essa parte do ego, acho que foi. Está É sendo muito difícil. a minha parte mais difícil. Por quê? Porque eu entendi assim, que nós somos seres humanos egocêntricos. Todos. Um Exato. pouco narcisista. E alguns Ah. bem ou muito narcisistas, né? E aí, quando o meu processo começou depois da maternidade, quando eu engravidei do César, que eu comecei a perceber, e começa por besteirinha, assim, tipo, você vai comprar aquela blusinha. Não, não é mais a blusinha pra você. É uma fralda, é alguma coisa. Então você vai abrindo mão. Tô usando um exemplo super simples, mas que a mãe vai entender o que eu tô falando. Tu sai pra comprar alguma coisa pra ti, geralmente tu volta 100 coisa pra ti e 30 coisas pras crianças. E aí tu vai entendendo que o mundo não é teu umbigo, que tu tem que ter mais uma percepção de visão. Tu conhece o amor incondicional. Eu tô usando a minha experiência pessoal, Os né? filhos nos ajudam muito nesse processo, Então, né? o meu renascer começou daí, e eu falo que realmente hoje eu sou uma fênix porque eu renasci dessa parte. A Helena veio justamente para me ensinar mais um pouco. E a parte do ego, né, de você sempre ter razão, até numa briga de casal, numa briga com uma amizade. Eu tive recentemente, e uma pessoa que eu amo muito, né? A gente teve uma desavença. Eu acho que eu contei isso pra ti. Não lembro, eu conto muita coisa pra ele. Se quiser contar aqui, nós... Brincadeira. E aí, Responde. e aí, nessa desavença, eu sentia que ela tava muito magoada comigo. E provavelmente eu teria algum peso nisso. Porque eu acho que todas as brigas, a gente sempre tem alguma coisinha ali. Mesmo né? que não seja intencional, né? Intencional, a minha era total, zero intencional. E eu entendi. E no final, eu só disse assim, você terminou de falar? Sim, eu disse, então eu quero ir pra casa. Eu saí com uma sensação muito, assim, muito estranha, porque eu tava deixando alguém que eu amo ali, mas eu senti que precisava daquilo. E hoje nós voltamos já, precisamos até sentar de novo pra isso, e acontecer algumas coisas na vida dela, pra talvez ela entender que às vezes a gente erra com quem a gente ama e não é intencional. Mas onde eu quero chegar com isso? Que quando você tem que confrontar o ego ao ponto de dizer assim, tudo bem, você tá achando isso, mas isso não é meu. O Bruno me ajuda muito com isso, o Bruno é meu esposo. Às vezes eu brigava com as crianças, aí ele olhava assim, aí eu... Ele, por que você tá chorando? Eu digo, porque não era pra brigar. Ele, amor, isso é o teu ego. Tudo bem, foi um momento de fraqueza seu, você externou raiva, estresse. Mas assim, relaxa, resiliência. Próxima vez você tenta não fazer. E aí você erra mais umas 2, 3 vezes, mas aí você vai aprendendo. Mas pra mim o mais difícil é isso, entendeu? Na minha família era aquele ego assim, de, tipo, eu sempre tô certa. E aí tu pega também essa parada. Na verdade, o ego ele sempre esse, eu sempre tô certo, eu sempre tenho razão. Hoje eu não tenho. Hoje eu falei para as meninas na sexta-feira, no sábado, sexta. Eu disse, tem lutas que eu não quero mais lutar. Uhum. Na quinta. Na quinta. E aí tu tipo, aí eu digo, não, opa, eu acho que isso dá até acho que dá uma criação de conteúdo para nós dois. Quando tu vira a chave de, opa, entendeu? Não, e é real isso. Eu acredito que é pra todo mundo. É o mais difícil. Eu tô aprendendo isso também, que eu acho que todos nós tivemos essa criação de, tipo assim, de a mãe tá certa, de, né... E não é meio por aí, todo mundo erra, ninguém é perfeito. E a gente pode errar querendo acertar, a gente pode errar intencionalmente. E esse negócio de, eu nunca fui de pedir desculpas, de... Você pede perdão para suas filhas? Eu peço. Agora sim, agora eu tô pedindo. Eu peço muito. Agora eu tô pedindo, mas eu nunca pedi, tipo assim, eu sempre, eu que tô certa, eu que tô certa, eu que tô certa. Agora não, agora... Tá certo a gente fazer isso? Sabes que Não. eu gosto de trocar algumas palavras. Eu acho que tu que faz terapia comigo, Lana, já deve ter ouvido eu trocar algumas palavras. Por exemplo, culpa por acolhimento, né? Cobrança por convite. E aí eu sempre falo para as pessoas que ao invés de dizer assim, desculpa, eu vou no obrigado. Obrigado por me acolher. Exato. Ao invés de, por exemplo, cheguei atrasado. Ei, desculpa por eu ter chegado atrasado. Obrigado por ter me esperado. Eu tento usar Isso muda muito, porque a gente tira essa ideia do peso, né? E eu ensino uma energia
positiva para o outro. Né? Porque até a culpa, porque quando eu falo desculpa, eu digo eu errei e quero que tire esse peso de mim. Nunca tinha parado pra pensar nisso. Eu já. Não, Mas eu não de pratico. mudar, eu já tava começando, mas a palavra do desculpa, tipo, não tinha. Sempre é trocar. Obrigado por me esperar. Exatamente. Aí você, opa, é positivo, não é negativo. Eu sempre faço isso. E ter essa linguagem positiva é muito importante. Eu tento me policiar, porque eu tenho muito essa linguagem negativa, porque isso afeta total. Porque aí a gente volta a falar de energia. Quando eu falo de gratidão, é uma energia super de alta frequência. Verdade. Quando eu falo de culpa, é uma energia é. de baixa frequência. O que eu estou ensinando para os meus filhos? A ter energia de alta frequência ou a ter uma energia de baixa frequência? E eu percebo muito, reverbera muito, principalmente com os filhos, isso. Exato. Essa energia, tipo assim, eu percebo. Eu sou muito hiperativa, né? Eu falo alto e tal. Eu me posiciono de forma firme e, tipo assim, as minhas filhas são iguais. Tipo assim, eu vejo uma falando com a outra, não é nem comigo. Uma falando com a outra, a Letícia, a mais velha, né? Ela fala, Maria Luísa, não é assim, tipo assim, sabe? Igualzinho, Aí eu, igualzinho, igualzinho. Aí eu fico Passando, olhando, né? aí eu fico olhando assim, Letícia, tem que ter paciência. Aí eu, né? Mas eu não tenho paciência, como é que eu quero que a menina vá ter Em casa, assim, paciência? nas né? semanas que a gente, por exemplo, essa semana está sendo muito puxada pra mim por outras demandas, né? E aí eu tô um pouco assim, impaciente. E parece que é a hora que ele exige, principalmente o César, que eu sinto que ele tem uma ligação muito, muito assim, sabe, de apego comigo, mais que com o pai. Ele sente essa minha energia, aí ele começa a ficar manhoso, começa a pedir atenção. Aí se tu não para pra ter a noção de que, tipo, ou tu muda o teu comportamento agora ou vai piorar, piora, porque ele sempre vai querer atenção, sempre chora. Robson, eu queria até te perguntar essa relação de mãe e filho, porque eu percebo muito isso. Tem as duas também, mas a gente tem, igual a Júlia, ela tem uma ligação que é a mais velha muito forte comigo. Então, se eu tô com algum problema, qualquer coisa, eu percebo que afeta muito ela. Ela fica também vivendo o problema ou a dor e sem eu falar nada, só de sentimento mesmo, acho que de energia, né? É energia, né? É porque assim, a gente vai emanando. Como a gente falou agora há pouco, a energia, ela pode ser material, né, quando as moléculas estão ali mais juntinhas, né, os átomos, os nêutrons, os elétrons, o núcleo do átomo está mais juntinho, ou ela pode ser mais sutil. E falo de sutileza, eu falo de sentimento, eu falo de emoção. Então, que tipo de emoção eu estou emanando dentro de casa? O outro capta, né? Principalmente a criança. A criança, geralmente eu digo que ela tem um canal muito aberto. A criança ela consegue captar muita energia do ambiente, do outro, e isso vai sendo gravado dentro do registro dela, do registro espiritual, do registro emocional, do registro mental. Isso vai repercutir lá na frente. Então a gente precisa ter muito cuidado com os tipos de comportamentos e de emoções que nós vivenciamos, porque eles não prejudicam só nós, mas ele prejudica o outro também. Eu costumo falar que esse processo do apresentar um sentimento ou fazer vibrar uma energia é como se você estivesse dentro de um quarto escuro, né? Você está dentro de um quarto escuro e aí você acende uma vela. Essa vela vai atingir uma circunferência ali, vai chegar a certo ponto. Mas quem é o primeiro a ser iluminado? A pessoa que A acendeu. pessoa que acendeu, porque a vela está na tua mão. Mas ela vai chegar a todos lá. Então, a depender, vamos imaginar que essa vela é qualquer sentimento. Se for um sentimento positivo, você é o primeiro a ser afetado por essa luminosidade desse sentimento. Porém, se for um sentimento negativo, você também é o primeiro afetado por essa luminosidade, entre aspas, desse sentimento. E aí todos aqueles que estão dentro daquele mesmo núcleo, daquela mesma sala, em algum ponto vão receber essa carga. Eu amo falar sobre esse assunto, por mim a gente passava o dia todinho aqui conversando sobre isso, porque eu realmente amo, eu tenho muita curiosidade, assim, pra mim acho que é um dos meus temas preferidos. Só que a gente tem pouco tempo e eu queria que o Robson me falasse, por exemplo, eu disse aqui, a gente comentou, eu tenho medo, eu tenho não sei o quê. Como que o Robson pode ajudar a gente nesse processo? De que forma é o seu trabalho? Que tipo de técnica você usa? Eu queria entender um pouquinho disso, como é que funciona.
E também, se teve algo, porque a gente, como falou muitas coisas aqui, se teve algo que você acha que seja importante compartilhar, também compartilhar nesse tempinho que a gente tem 15 minutos. 15 minutinhos, será que eu consigo? Eu queria mais. Vamos lá. O que o Robson faz, né? O Robson está trabalhando com o quê? Hoje o Robson trabalha com algumas abordagens integrativas, mais uma vez falando essa palavra que está em voga, né? Eu trabalho com psicoterapia reencarnacionista, que vai numa abordagem mais ampla, plural da existência da vida. Também trabalho com investigação do inconsciente, que é um processo da gente acessar o inconsciente da pessoa e ver que situações podem estar dentro desse campo mental, que podem estar afetando a pessoa e que conscientemente ela não teria esse acesso. Pois acessa aí meu inconsciente que eu tô prestando. Eu tô prestando. Porque às vezes É interessante, né? Interessante. Muito. A Lana já fez, né? A agenda dele é lotadíssima. Ei, mas esse negócio, eu vou deixar tu terminar. É só porque eu lembrei. Esse negócio eu tenho medo desse negócio de reencarnação. Ei, sabe por quê? Porque eu tenho medo desses negócios de espírito, sabe? Eu não gosto dessas coisas, não, porque eu acho trabalhoso, assim, o povo daqui, sabe, que tá aqui, assim, vivo. Imagina os que já morreram. É tanto que, tipo assim, eu tenho pessoas que, minha avó, eu amo muito e tal. Espírito é energia, gente. Não, mas tipo assim, Deus me defenda, eu não quero. Eu disse, eu amo todo mundo que já morreu, minha família e tal, mas eu não quero ver mais. Pode ficar no lugarzinho de vocês, porque eu tenho medo dessas coisas. Como assim, energia que a gente só sente, a gente não vê. Como? Meu sonho é ter experiência de ter contato com a minha mãe. Deus me defenda, eu não quero, não pode morrer. Assim, eu amo muito o povo, mas é de lá pra mais longe. Pra aqui, não. Deus me livre, eu não quero ver nada. Vamos lá, só esclarecer. O processo da terapia reencarnacionista, às vezes a pessoa fala assim, uma terapia religiosa ou espírita? Não, não tem nada a ver com religiosa e tampouco com espírita. É certo que a gente, um dos nossas literaturas é a literatura espírita, mas a gente não tem ligação nenhuma com religiosidade, tampouco com o espiritismo. Sim, com a questão da pluralidade da existência, né? Essas bagagens que trazem, porque fazem parte do meu histórico espiritual e que isso está inerente a qualquer tipo de religião. Eu sou um espírito, eu sou uma energia, e como essa energia do meu espírito, ela reverbera no meu eu hoje, né? Por mais que eu não acredite em vidas passadas, mas eu sou um espírito. E eu vim de algum lugar. Tenho muita curiosidade de onde eu vim. Maravilhoso. Estou aqui. Por mais que não, eu sou um filho de Deus, nasci e foi a primeira vida. Ok, mas você veio de um plano espiritual. Deus te criou de algum momento. E como que ele te criou? Para que ele te criou? Então é essa análise que a gente vai ver, né? Mas não necessariamente a gente vai fazer essa abordagem do que é a reencarnação, trabalhar... E eu não descobri, não, para que ele me criou ainda, não. Eu tô nessa busca. Eu tô com a agenda aqui, daqui a pouco a gente se manda. Mas tu vê espírito assim, se tu vê aqui, tu não diz? Vejo espíritos. Tu vê? Sim, aqui tem 2 na minha frente, só que eles estão encarnados. Não, mas tipo assim. Ave Maria, porque Você é um espírito. Não, mas tipo assim, que o povo diz que vê vulto, essas coisas, Relaxa, não, né? calma que não Porque é o assim. Rafik- É todo um processo. Rafik- Vai ser uma Não pauta. fale por mim. Calma, não. Brincadeira, tá, beleza, amor. É uma brincadeira. pauta para um outro momento, mas ó, assim. fique tranquilo que isso é uma questão que quando a gente começa a compreender, o medo, na verdade, ele fala muito sobre aquilo que eu desconheço. Quando eu começo a compreender e conhecer, eu vejo que não tem por que ter medo. E aí é muito certo que quem chega lá no nosso consultório percebe que não tem nada a ver. Tão pouco a gente vai falar sobre mediunidade, tão pouco a gente vai falar sobre espíritos, a gente vai falar da minha bagagem, o autoconhecimento que eu tenho a respeito, né? O meu autoconhecimento e como isso pode ser trabalhado para o meu desenvolvimento. O que eu trago de informação, né? Mas não fala sobre espíritos, não fala sobre mediunidade, a não ser que a pessoa queira falar. Mas isso não tem a ver com a abordagem, né? É claro que se a pessoa chega e me explica o que é isso, se eu souber eu vou falar. Eu digo isso, vamos lá, vamos descrever isso. Mas não isso não faz parte da pauta da terapia, né? Entendi. E aí nós temos a investigação do inconsciente, que é esse processo de acessar o meu inconsciente e ver que fatores estão de alguma forma me maltratando para que eu possa haver esse desbloqueio, né, para que eu possa seguir a minha vida em fluxo, sem que isso me impeça. Trabalhamos também com a cromoterapia, né? Eu acho que a Ana Paula conhece, né? A cromoterapia é uma terapia energética que trabalha com a vibração, olha lá, vibração energética
das cores. Então, cada cor possui uma onda, uma frequência energética. Essa frequência, ao entrar em contato com o meu corpo, ela produz uma eficácia, produz uma cura, produz uma ajuda, um auxílio. Então, a gente faz a aplicação dessas cores. Menina, bota uma cor e um negócio. Dos entendimentos das cores? Ou não? Eu acho que aqui ela ficaria um pouco muito complexa. Tá. Né? Mas assim, é entender que cada cor, por exemplo, vamos lá. Se vocês quiserem depois seguir o Robson lá no Instagram, olha o merchan, né? Eu tenho alguns vídeos sobre as cores, aí eu vou explicar as cores e como essas cores falam sobre a nossa personalidade. Por exemplo, a cor azul, ela fala de tranquilidade. Então, se eu tenho uma pessoa impaciente, a gente vai lá e faz a aplicação. Tem que me pintar. Aí você poderia usar roupas das cores azul. E eu amo azul, tô aqui minha cor preferida. Talvez é porque é a necessidade que eu tenho. Né? Será? E aí tem a terapia floral também, que é uma terapia bioenergética, que é a extração da energia das flores. Percebe que lá no consultório a gente trabalha muito questão energética. Né? Então as flores e essa energia que também ajuda no processo emocional das pessoas. Inclusive a terapia floral, ela já está sendo recomendada por alguns psiquiatras, pela medicina tradicional. Ou seja, a própria medicina tradicional está se abrindo para essa amplitude, né? É isso. Trabalhamos com aromaterapia, enfim, que já é a essência das flores, né? O aroma, como esse aroma pode nos ajudar. Então, se eu for lá... com o meu medo, com tudo isso, a gente vai lá, descobre a causa, o que tá por trás disso. E aí, através disso, você usa, né, essa técnica que você acabou de compartilhar e descobre ali e trata aquela crença. Então, exatamente. A gente vai fazer os processos de terapias, porque assim, funciona como uma terapia normal, né? A psicoterapia, a gente vai sentar um de frente para o outro, eu vou te escutar, você vai me contar tudo aquilo que você precisa ser dito, eu vou fazer a leitura das tuas queixas a partir dos pilares da terapia, a gente vai ressignificando um monte de coisa, aí lá na terceira ou na quarta sessão a gente vai marcar a tua primeira investigação do inconsciente. Né? Dentro desse processo da investigação, que é um processo de relaxamento, você acessa... É através da hipnose ou não? Não, é simplesmente um relaxamento. Não tem hipnose, não tem apagão, você só relaxa, e aí o seu inconsciente fala por você. A partir do que o seu inconsciente falou, a gente vai descrever e trazer esses assuntos. Eu tenho uma pergunta. Pois não. Eu não queria terminar sem falar sobre isso. Que até meu marido tem muito essa curiosidade. Negócio de hertz, eu não sei dizer assim, não. Medida. Aqueles coisas vibração. Que você escuta. Que tem uns tons assim. Eu não sei explicar, não, mas é isso daí mesmo. Das frequências hertz. É porque também... Como é que funciona esse esquema aí? Pois é, porque tudo é energia, né? Vamos partir do princípio... Mas que dá certo mesmo, você escuta e coisa. Sim, porque dá certo. aquela frequência energética, ela entra em contato com a frequência do teu corpo. Então a gente pensa assim, quando eu falo de cor, quando eu falo de música, eu penso que é a música ou é a cor. Não é a música, tampouco a cor, mas é a frequência que aquele som emite. Aquele som, aquela vibração que produz aquele som, ao entrar em contato com o meu corpo, ela vai gerar mudanças. Então, tipo, pra dormir, que as energia pessoas com energia, escutam. pra ansiedade. É bem interessante, porque vamos partir do princípio lá de trás, que tudo é energia. A música é uma energia, o meu corpo é energia. Música X, essa frequência que serve, é uma frequência calmante. Eu estou completamente descontrolado. Eu vou escutar essa música que vai ter essa frequência, isso vai entrar em contato com o meu corpo, porque as ondas emitidas, não necessariamente o que eu escuto, mas são as ondas emitidas. E aí o meu corpo vai reverberar essa energia. Automaticamente, isso vai organizando a minha energia interna. Entendi. Se eu conseguir... Sim, muito. Então, é por isso que é tão importante a gente selecionar o que a gente escuta, o que a gente assiste, com quem a gente... Inclusive, eu trouxe até umas dicas aqui. Meu amigo, é justamente isso que a Paula tá falando. É o que a gente ama, dicas, é isso mesmo. Nem que não siga, mas... Não, mas é pra seguir, né? Eu gosto de cobrar. Eu gosto de cobrar. Então, exato. Vou dar logo meu WhatsApp aí. Então, olha lá. A questão de que músicas eu escuto, né? Às vezes eu tô ali escutando uma música cheia
de palavrões, cheio de termos pejorativos, isso vai mexendo com a minha frequência. Dizendo que a pessoa é cachorra, é não sei o quê, e a pessoa Não tá lá, vale cachorra, nada, não eu sei sou o quê. isso, né? Que Enfim, caixão. As E a pessoa tá cadelas. mesmo no meio lá, ó, tchucu-tchucu, né? E mesmo no meio, né? Isso interfere, né? interfere. O que eu como também. Eu tenho uma experiência pessoal sobre esse negócio de música, mas em outro momento eu conto A gente vai nos ter que remarcar um outro podcast. Olha, isso que eu já tô querendo. Olha, gente, eu já tô querendo voltar. Já estou me convidando, né? Assunto tem. Mas olha só, o alimento que eu consumo, isso vale muito. Então eu começar a fazer essas seleções do que eu tô consumindo. As pessoas falam muito sobre carne vermelha, né? Eu sou consumidor de carne vermelha ainda, mas a carne vermelha ela carrega uma energia ali que não é tão, digamos que tão boa pro corpo. Mas né? é tão gostosa. É tão gostosa. Oh, Jesus, assim, mal passada. A gente não vai entrar nem no processo Em de cima da porquê. tábua da Getal, É hein? porque a gente vai já Ixi, Mari. chegar aqui no digo, ó, aquela carne vermelha mal passada que tá sangrando, ela carrega todas as dores do animal ainda. Eu Eita, tô consumindo isso. Esse Mas então o ovo é o carregador do furo da galinha de coisão. Então, se for assim, você vai comer nada, porque a galinha doer pra galinha coisar Mas o ovo. eu tô comendo ovo. Nossa. Mas passou pelo negócio. Passou. Fica uma subentendida assim, eu tô comendo o ovo. Não, mas ela sofreu. Porque, né? Mas Assim, eu não estou que ela vai comendo a galinha. pra poder coisar, a pessoa subentende que doeu, né? Aí, Mas eu Não, então, é só pra te entender o porquê é importante muito a questão da alimentação. Quando eu falo das dimensões, isso também eu estou me convidando de novo. É para uma pauta para o próximo podcast, que são a gente vive algumas dimensões, né? Para você chegar na quinta dimensão, que é aquela da ideia da harmonia, do amor, você precisa mudar inclusive a forma do que Da você alimentação. come. A alimentação. Porque tudo tem uma energia. tudo tem E uma eu energia. pensava que esses negócios assim, eu sempre tive esse preconceito. Tipo assim, quem faz yoga, quem é vibes, assim, é só uma pessoa vibes, né? Tipo assim, eu sou acelerada, eu não dou pra isso de jeito nenhum. Só que hoje eu tô percebendo que são as pessoas que não têm este equilíbrio, as pessoas que são aceleradas, que precisam disso, que tem que Exatamente. buscar isso, Elas Ou né? são mais seja, todo mundo. todo mundo. pois Porque é. todo mundo vive um desequilíbrio. A gente está aqui justamente para harmonizar essa energia dentro de nós, né? Então a gente até entraria em outros aspectos aí da cor da carne, que é uma cor vermelha. A cor vermelha carrega a energia da raiva. Enfim, teria muita coisa pra gente trabalhar, mas isso fica pra Da outro sedução. momento. Aí, sedução. Quais são as Aí- dicas? Vamos lá. Fazer uma triagem das músicas que eu escuto. A questão do que eu como também. Observa muito o que eu como, né? Ver a procedência dos alimentos. Com quem eu ando, né? Isso é muito verdade. Diga com quem ando, acho que eu direi quem é. Fala um pouco porque eu tô andando não só com a pessoa, mas com a energia da pessoa. E às vezes eu me contamino com essa energia, eu me permito contaminar. Então, não é que eu tenho que deixar de andar com as pessoas, mas enquanto eu não consigo me equilibrar para causar esse bloqueio, eu tenho que prestar atenção para eu não me infectar, digamos assim. Eu nem gosto dessa palavra. Tem até um estudo que a gente é a média das 5 pessoas que a gente mais convive. Exatamente. Exato, legal. Eu preciso saber desse estudo depois. É muito legal esse estudo. Leituras edificantes. Olha só, isso aqui é um livro que parece muito bom. Não é chato, não? Ei, não é chato, não. Mas esse aqui, Outra ele indireta, viu? Senti. ele é um pouco pesado pra quem não entende Não ainda. entende. Mas Então, busca. tem outros caminhos. Esse daqui eu acho que é mais pro meio intermediário para avançado, sabe? Exato. Que ele é uma leitura mais... E aí buscar umas leituras mais edificantes. O que eu assisto também? Eu lembro que a Paula falava disso, né? Logo lá no início. Às vezes eu já não tô bem, aí eu vou assistir aquele Jornal do Meio-Dia, que é só sangue. O que eu tô trazendo pra mim? Dor, tô trazendo sofrimento, eu acabo me sintonizando com o sofrimento do outro que tá lá do outro lado. Não é que eu precise ser uma pessoa completamente mesquinha que não quero me importar com a dor do outro, mas às vezes eu não tô preparado pra isso. Então quando eu vejo lá, fulano morreu, fulano foi morto, fulano foi estuprado, fulano não sei o quê, essas são energias que eu começo a agregar. Tu pode perceber que depois que passa aquilo, tu fica mal. Não, me Eu afeta fico péssimo. muito. Isso me Então, afeta Faz demais. triagem, assiste um filme de comédia, assiste um filme de romance. Eu não assisto filme de terror. Filme de terror também parece não bobo, assisto. né? Mas O Eu Bruno amava já- filme de terror, hoje em dia eu não quero uma assisto. companhia. Eu digo, amor, Não, eu odeio. não eu.
Eu absorvo muito, assim, sabe? É tanto que desde de criança, assim, que eu tenho isso. Tipo, qualquer coisa, eu fico com sono perturbado, sabe? Também. Eu tenho muito pesadelo. Eu passo a noite inteira sonhando com o negócio. Eu sou sonâmbula. E Eu vou te passar meu contato depois. Você tem conhecimento sobre sonhos também? Olha, a gente faz alguns estudos, mas eu dizer assim, o Robson saca tudo, não. Eu tô ainda aprendendo, né? Eu acho muito curioso. Tem falado muito universo, sobre né, assim. arquétipos, né? Leitura de arquétipos, leitura dos significados, dos símbolos, a simbologia. Eu isso tenho é muito mania, eu interessante. tenho sonho, depois eu vou pesquisar o que significa A gente isso. faz Só que é leitura. ruim que quando a gente não tem a percepção clara, a gente pega pra si qualquer Exato. significado. A gente vai fazendo esse processo de leitura a partir daquilo que a pessoa já traz. É bem interessante. Eu E acho por que a gente último, vai- tá, pode bons ir. pensamentos. Tirar o foco do que não é bom e do que é bom. Vá pro que é bom, né? E é isso. Pessoa que é perfeccionista tem um probleminha com isso de ego, né? E de pensamento muito negativo, porque sempre foca no erro Sim. e não no acerto. Então, isso já é um aviso aí pra quem é perfeccionista. Vocês já viram que essas 4 pessoas falam demais, né? Não, por mim a gente ia embora, mas a gente vai ter que encerrar. Tamires tem um presente aqui, né, Tamires? é mesmo, eu tenho esquecido. A empresa Getal, essa é uma empresa maravilhosa, ela mandou eu mesma. É minha, assim, não é porque é minha, não, mas o negócio é bonito, minha gente. Assim, fabricação de tábuas personalizadas, artesanais, feitas com uma, assim, com resina epóxi, únicas, um trabalho totalmente artesanal, assim, saudável. Você pode cortar o que você quiser, não tem nada de tóxico. A gente não trabalha com materiais tóxicos, é tudo de primeira qualidade, porque eu sou muito exigente. Muito bem. E você corta carne, bota o que você quiser. Eu digo Se você não quiser a carne, você pode colocar o bolo. bota o negócio do bolo, bota frio, a tábua de frios, bota salgado. Menina, nós estamos botando até os meninos, as lá de casa aqui em cima. Eu tô botando até as meninas. Senta, mulher, que nós gastamos muito, vai, pra valer a pena. Depois nós bota tudo em cima, vocês querendo, pra Robson. Eita, olha, gente, que maravilha. Eu adoro isso. O de lana, Muito legal. essa daqui. O da Lana foi o Não, melhor. vamos lá, pera lá. Calma lá. Eu achei. Vamos mudar isso aqui. Não, o que importa é a energia que está. É uma energia muito boa. Exato. Tem energia do chocolate. É a energia que eu vou mandar para esse chocolate. Muito obrigado. Muito obrigado. Por nada. Eu adoro essas coisas, assim, Ai, obrigada. artesanais. Ela Eu é sou linda. fascinado por isso. Você acertou. Acertei, ai, graças a Muito Deus. obrigado mesmo. Nosso resto, a Florata, né, que está aqui hidratando os nossos convidados. Nosso parceiro. Então vamos até tomar aqui. Bebe aí, pelo amor de Jesus. Vocês viram que eu bebi bastante florata aqui. Pois é, e a agência conceitual que está nos A dando melhor. esse apoio, esse... Isso tudo. Isso tudo aqui, porque se não dá... Isso tudo que vocês estão vendo Tem os bastidores da Tem os gente. bastidores. Tem os bastidores. Não é fácil não, minha gente. Eu siga o Instagram do Metamente, por favor. E é isso, a gente, outro episódio, né, Ana Paula? A gente Mas eu amei o episódio. Amei, a gente tá muito eu feliz aqui, não né? conheci o Robson, né? Meu primeiro contato, mas eu gostei muito. É algo que realmente eu tenho muito interesse e eu quero que a gente continue isso. A daí. energia aqui foi boa. Eu Foi. posso dizer que a energia aqui foi. Eu estou me sentindo em casa. Ah, que bom. Muito bom mesmo. Então, minha gente, muito obrigada. Eu agradeço o povo. Então é isso, Manda o gente. povo Muito. Só eu que mando, aí o povo vai pensar que eu sou chata. Diga você também, vai. Vamos lá, gente. Por favor, se inscreva no YouTube, que a gente tá fazendo o maior esforço, né, Tamires, pra estar aqui trazendo conteúdo pra vocês. E seguir no Instagram, compartilha aí com a gente. Comente. Sigam. Aumenta esse nossos engajamento aí pra convidados, gente a dar também. continuidade, né? E dá tudo certo, que eu tenho certeza que tu seguindo bem direitinho as coisas aqui, tu vai ficar uma pessoa melhor, com certeza. E que a gente tá. energia tá boa. A energia. E que a gente tá fazendo com amor isso A aqui. gente faz isso com muito amor, com muito esforço. E É isso. Até o próximo episódio. Tchau, gente. Tchau. Muito Obrigada, pessoal. Obrigado pelo convite. Foi um prazer, uma satisfação muito grande estar aqui. Muito obrigado, Lana. Obrigado, Tamires. Obrigado, Paula. Obrigada, Lana, Obrigada. também. Obrigada, gente.
Ai, eu amo essas mulheres. Energia boa, né? Tipo, Energia gente, boa. sigam a gente lá no Instagram, como elas falaram, curte, compartilha, deixa as dúvidas lá, que é pra poder ter mais assunto pro próximo podcast. Já que a gente tá entendeu? pedindo Para tanto, que eu né? possa voltar. Ei, eu tô querendo, entendeu? E já que a Eu gente tá tô pedindo coçando. tanto, vamos falar nossos Instagrams aqui também, o do Robson. Robson Terapeuta. Robson _ Terapeuta. Lana, com 2 N's. Sayori. Saiori. O meu tem essa chiqueza, não. É Tamires de Alencar. O meu é Ana Paula Uau, de conceitual. Uau. Gente, foi um prazer. Beijo. Obrigada pelo convite. É sempre bom estar com vocês. Oi?